Em meio a uma floresta, um cara está perdido, querendo saber onde está, até que tropeça em uma raiz de uma árvore e cai com tudo no chão. Ao se levantar, percebe um lago à sua frente, e assim que vai até a beirada dele, fica intrigado com o tipo de roupa que está usando ao ver o próprio reflexo na água. Em seguida, percebe uma criatura se aproximando do lago e, ao observar melhor a criatura e o lugar onde está, conclui que não tem erro e que conhece o lugar de alguma forma, já que sabe que não há a menor possibilidade de estar se confundindo. Até que, do nada, uma fada aparece dando as boas-vindas e informando a ele que ali é o mundo de Last. Esse mundo é o jogo de sobrevivência mais vendido de todos os tempos, onde o mundo é cheio de monstros e os jogadores reúnem recursos, constroem bases e tentam sobreviver ao lado de seus aliados, com liberdade estratégica, criação detalhada de NPCs e equilíbrio de jogo calculado. Além disso, o jogo passa por eventos e atualizações repetidas, mostrando novos desenvolvimentos a cada vez. Um jogo digno de ser o mais vendido do mundo. O Prota tem em mente que se orgulha disso. Esse é Kamiya Soshi, o último desenvolvedor, que segue fazendo seu trabalho, mas que ao mesmo tempo está tendo muito trabalho, até que termina de fazer os últimos acertos e vê que o jogo teve sua versão 3.0 atualizada totalmente com... Fala galera, hoje o vídeo é sobre esse manhwa que está dando o que falar. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo novo. E claro, quero saber de vocês. O que estão achando dessa obra? Deixa sua opinião nos comentários e bora pro vídeo. Sucesso. Soshi respira aliviado e pensa que, com esta versão, acha que o Last atingirá um marco importante, já que com a implementação do nível base 100, uma vez conquistado, o final da história desta temporada será desbloqueado. Em seguida, envia uma mensagem informando que a versão 3.0 já foi lançada. Soshi tem em mente que é óbvio que este não será o fim, pois já está planejando a próxima temporada, e que, mesmo que já se passaram 5 anos desde o início do desenvolvimento e 3 anos desde o lançamento, ainda está repleto de ideias, já que tem plena certeza de que este jogo vai ficar ainda mais interessante. Alguns minutos depois, enquanto volta ao trabalho, alguém aparece querendo saber se o Prota já está terminando. O Prota quer saber se Onohara já está ali. Ele dá risada e responde que sim, pois a versão 3.0 finalmente está no ar. Então deixa claro que era óbvio que iria voar direto até ali. Esse é Onohara Wataru, o cara que cuida dos negócios e licenciamento, que em seguida parabeniza Soshi, já que ele praticamente desenvolveu o jogo quase todo sozinho, e que por sua vez, conta que terceirizou a música de fundo e alguns designs. Wataru ressalta que, mesmo assim, acha que isso normalmente seria impossível para alguém desenvolver um jogo de tal escala sozinho. Soshi enfatiza que o jogo só atingiu a escala que está porque Wataru o tornou grande, e que, em vez dele, que só está interessado em criar, Wataru o apoiou como produtor. O Prota tem em mente que conheceu Onohara Wataru no ensino médio porque seus números de chamada eram um ao lado do outro, e que um dia ele viu seu jogo antes de ser lançado e até desistiu de ir para a faculdade para se oferecer para produzi-lo. Wataru deixa claro para seu amigo que o jogo dele é de fato incrível e que, se não vender, tem certeza de que é o mundo que está errado. Até porque, na verdade, a pesquisa recente de satisfação do usuário deu ao jogo uma pontuação super alta de 98 de um máximo de 100. Sushi fica intrigado com essa nota, pois faltaram 2 pontos para a pontuação máxima, mas Wataru tenta animar seu amigo, dizendo que isso é impossível, pois acha que não existe jogo que agrade a todos. Mas o Prota fica ainda mais empolgado e diz que só por responder à pesquisa, os usuários demonstram interesse pelo menos uma vez, então acha que deveria ser possível fazê-los achar divertido. Wataru respira fundo e, antes de sair, deseja um bom trabalho no lançamento do jogo para seu amigo. Até que se lembra de algo e pergunta ao Prota se ele já assinou os documentos de antes. Sushi responde que sim, e conta que eles estão na mesa atrás e que não havia muita coisa nos documentos, e que por isso vai deixar os detalhes para ele. Wataru pega os documentos e, enquanto revisa cada um, dá risada e agradece ao Prota por ter confiado nele. Nesse momento, mais algumas pessoas entram no quarto. Sushi olha para trás e Wataru pega um dos documentos assinados e, com uma cara bem bizarra, comenta que Sushi cumpriu com seu propósito. O Prota fica confuso e logo quer saber o que Wataru está querendo dizer. Ele responde que Sushi realmente é indiferente a tudo, exceto a fazer jogos. Dito isso, revela que é por isso que conseguiu roubar todos os direitos do jogo Last do Prota. Sushi não entende e pergunta do que Wataru está falando, pois Last é o jogo que criou, além de que seu amigo precisa dele para operações futuras. Wataru conta que, com a implementação do nível base 100, o Last está completo como jogo e que, do ponto de vista comercial, nenhuma atualização adicional será necessária. O Prota fica sem acreditar nisso e parte para cima de Wataru, querendo saber o que ele sabe sobre isso. Porém, logo é derrubado por um dos seguranças de Wataru. Sushi começa a tremer de tanta raiva, sem acreditar que sua ideia está sendo roubada. Em seguida, Wataru conta que sabia que o Prota não iria escutá-lo em silêncio e que, por isso, acha que ter levado seguranças junto foi a decisão certa. Dito isso, enfatiza que a obsessão anormal que Sushi tem com o Last estava atrapalhando. Wataru comenta que seu amigo continuava repetindo atualizações que não levavam o jogo diretamente ao lucro e que, como a supervisão dele é muito rigorosa, nem conseguiram lançar os produtos de forma correta. E agora que o jogo está completo, os lucros do Last serão maximizados sem ele. Sushi comenta que, fazendo assim, se ele o tivesse consultado, as coisas poderiam ser diferentes. O Wataru não gosta de ouvir isso e deixa claro que o Prota não teria escutado de qualquer jeito, já que a divisão de trabalho significa não interferir no território um do outro. Nesse momento, o segurança solta o Prota e o Wataru pede para ele sair imediatamente, já que no contrato diz que Sushi também tem que desocupar a sala em que está. Após isso, o Prota reflete que foi assim que perdeu
perdeu toda a autoridade sobre o seu jogo. Tentou entrar com um processo, mas a perspectiva era sombria. Além de que Wataru habilmente conseguiu o apoio da opinião pública e criou-se uma atmosfera onde as pessoas acreditavam que Last deveria pertencer a ele. Sushi fica furioso e dá um soco na mesa, pois sabe que, nesse ritmo, todo seu esforço vai pelo ralo. Até que houve uma mensagem chegando em seu computador. Ao abrir seu e-mail, quer saber do que se trata e se por acaso é de Wataru. Na mensagem, alguém comentou que, se o prota gosta tanto assim do jogo Last, acha que ele deveria ficar no mundo do jogo para sempre. Sushi fica confuso e começa a se questionar sobre o que isso significa. Até que do nada, seu computador começa a emitir um brilho intenso e ele é levado para dentro do computador. Agora, de volta aonde parou, Sushi está diante da fadinha que deu as boas-vindas a ele. Ela sorri e conta que as regras do mundo são simples. Ele precisa reunir recursos, fortalecer sua base, enfrentar inimigos e sobreviver. Sushi fica intrigado ao ouvir sobre inimigos e pensa nas criaturas daquele mundo. Sendo assim, reflete que se ali é o mundo do Last, suas roupas representam um personagem da versão de teste gratuita, além de que tem estatísticas baixíssimas, sem aptidão para habilidades ou equipamentos, já que, após experimentar o fluxo do jogo uma vez, sabe que é o personagem mais fraco, programado para ser eliminado no primeiro ataque de monstros, até que a fadinha chama pelo prota e conta que irão começar o jogo, o que o deixa surpreso, pois aparentemente as coisas estão indo mais rápido do que imaginava, e enquanto a segue, teme que nesse ritmo será eliminado no ataque que acontecerá naquela noite. E após andarem um pouco, a fadinha novamente pede que o jogo comece, mas ressalta que primeiro é para o prota informar seu nome. Uma tela de sistema aparece diante dele para inserir o nome do personagem. Sushi pensa que é exatamente como imaginou, que ali é de fato o mundo de Last, o jogo que criou. Sendo assim, começa a digitar alguns caracteres e pensa que, no jogo, pode entrar no modo desenvolvedor usando o código oculto que digitou. A fadinha fica assustada com o nome que ele colocou e grita, querendo saber o que ele está fazendo, e depois fica surpresa, já que apareceram várias telas de sistema em volta deles. Sushi comenta que, pelo visto, deu certo e que seu código parece ainda estar ativo. A fada quer saber como ele sabia acessar o modo desenvolvedor. O prota conta que é quem desenvolveu o jogo e que se chama Sushi Kamiya, o que deixa a fadinha sem acreditar que está diante de seu criador e pergunta se realmente isso é sério. Ele responde que sim e chama a fadinha pelo nome de Leaf. Ela é uma fada da floresta que protege a natureza, acreditando que a atividade humana também faz parte da natureza, e dá vários conselhos às pessoas que visitam a floresta. Após alguns minutos, enquanto andam pelo local, Sushi quer saber se ali é realmente o mundo de Last. Leaf responde que sim, e que é inegavelmente o mundo que ele, o criador, trouxe à existência. O prota comenta que entendeu, mas quer saber se é possível visualizar as meta-informações do jogo, já que acha que apenas as partes relacionadas ao desenvolvimento servem. Leaf conta que pode fazer isso, já que ele entrou no modo desenvolvedor, além de que o jogo foi feito quase inteiramente por ele. Em seguida, o prota consegue acessar a tela do sistema de meta-informações e vê que ele foi o diretor, programador, designer, escolheu cenários e ajustou o som. Mas o mestre do jogo está no nome de Wataru Onohara. Leaf quer saber quem é esse tal de Wataru. Sushi conta que é o homem que roubou os direitos do jogo dele. Dito isso, ressalta que o fato de estar ali provavelmente também é obra de Wataru, além de que não tem a menor ideia do porquê está dentro do mundo de Last, já que não entende a razão lógica por trás disso. Mas o que sabe é que não pode se dar o luxo de ser eliminado ali. Então fica sério e deixa claro que sobreviverá e recuperará seu jogo de Wataru. Então quer saber se Leaf poderá ajudá-lo nisso. Ela responde que sim e que fará tudo ao seu alcance. Após isso, o prota se teletransporta para perto de uma cabana no meio da floresta e comenta que o teletransporte para a base é uma sensação bem estranha. Em seguida, ele olha ao redor e comenta que a base ainda está no nível 1. Leaf diz que sente muito e enfatiza que só pôde fornecer essa base. Sushi pede para ela não se preocupar, pois acha que faz parte das especificações, já que, pelo visto, mesmo no modo desenvolvedor, só consegue visualizar os parâmetros. E ao entrar na cabana, vê uma gema. E assim que se aproxima dela, o sistema informa que é uma pedra mágica chamada Arkenita, também conhecida como minério-fonte, uma pedra com poder especial que pode armazenar recursos e convertê-los em armas ou itens. O prota comenta que sabe que normalmente é ali que o tutorial começaria, mas como criador, sabe que não precisa de um. Leaf fica confusa e pergunta como assim. Sushi explica que monstros não aparecem durante o tutorial, já que é um momento preciso em que se pode reunir materiais com segurança. A fadinha comenta que entendeu e que, de fato, com o personagem de teste dele, a coleta normal pode ser difícil. Ele enfatiza que é porque é um personagem destinado a ser eliminado na primeira noite e que, no seu estado atual, há uma chance de ser tirado do mundo com apenas um único golpe. Sendo assim, ressalta que não pode perder tempo, pois precisa começar imediatamente, então acaba decidindo iniciar o tutorial. Após isso, Sushi usa todos os materiais disponíveis até o tutorial e mesmo de olhos fechados, sabia exatamente onde estavam os materiais e recursos do jogo, já que sabia que não havia tempo a perder, pois precisava se preparar para o ataque noturno. Algumas horas depois, Leaf estava na base esperando por seu criador, que logo apareceu, e ela comentou que ele fez um bom trabalho. Sushi a chama para criar algo que tem em mente antes que a noite chegue. Ela fica impressionada e quer saber se ele realmente reuniu materiais suficientes durante o tutorial para fabricar o que ele quer. O prota conta que fez as especificações para que fosse possível. Leaf comenta que um jogador que realmente conseguiu fazer isso nunca existiu até o momento. Após irem para dentro da cabana, vão até a pedra mágica e iniciam a fabricação, que logo começa a emitir um brilho e depois informa que o artesanato foi bem sucedido e o prota conseguiu criar uma espada de madeira e
e uma pequena barricada de madeira. Soushi clica para aceitar o que acabou de criar, mas reflete que em termos de equipamento, sabe que o que criou é inconfiável, já que para começar não projetou o personagem de teste para ser capaz de ter o jogo completo. Então acha que, mesmo supondo que os inimigos se movam exatamente como espera e respondam perfeitamente, sabe que a probabilidade de sobrevivência é de alguns %, no máximo, e que normalmente a pessoa seria apenas direcionada para a versão completa. Mas como desta vez a situação em que se encontra é diferente, acha que apenas resta torcer para que tudo dê certo no final. Alguns minutos depois, a noite chega e a floresta fica com uma aparência sinistra. O sistema aparece pedindo para o prota sobreviver à noite. Ele comenta que o primeiro desafio começou, e Leaf deseja boa sorte a seu criador. Não demora muito, e a sombra de uma criatura aparece em meio às árvores, mas ao se aproximar mais um pouco da base, o prota vê que é apenas um animal não violento. Porém, essa criatura é abatida, já que um goblin, um monstro de nível baixo, apareceu. A criatura tem uma inteligência baixa, mas é agressiva, e às vezes ataca em grupos e não deve ser subestimada. Soushi rapidamente equipa sua espada de madeira. Em seguida, abre seus status e vê que seu nível base é 1. Possui 5 pontos nos atributos saúde, força, velocidade e sentido, e nenhuma habilidade especial. O goblin não perde tempo e salta para atacar o prota, que por sua vez, se move ligeiramente para desviar do ataque. Leaf, enquanto observa seu criador lutar, pensa que ele está conseguindo desviar mesmo que seus atributos não devessem ser suficientes. Então, acha que isso só é possível porque ele conhece cada parâmetro dos goblins. A criatura continua avançando sem parar, tentando a todo custo acertar um ataque em Soushi, até que o prota se move no último segundo, mas acaba sendo acertado de raspão no pulso e pensa que, mesmo sabendo o que viria, não conseguiu evitar, já que sua velocidade ainda é muito baixa. Sendo assim, decide contra-atacar, mas o goblin bloqueia o ataque facilmente, e o prota percebe que sua força também é insuficiente. O goblin aproveita a chance que tem e acerta um forte chute no estômago do prota, que por sua vez sente o golpe que levou e é jogado com tudo para trás. Mas logo começa a se levantar e sente que o golpe que levou dói de verdade. No entanto, sabe que o pai de Last não pode se permitir ser eliminado no jogo. Sendo assim, se vira e sai correndo para a cabana. Enquanto o goblin corre atrás, Sushi pensa que o personagem que está usando não tem os atributos para derrotar um goblin de frente. Porém, sabe que, com sua inteligência, pode fazer algo que fique a seu favor, então clica no avanço incrível no sistema. E ao ver que o goblin saltou para atacar, cria grandes estacas de madeira onde estava, e o goblin cai em cima delas, sendo completamente empalado. Sushi aproveita que a criatura está imobilizada e logo vai para cima, pensando que, se usar um ataque com todo o seu peso corporal, conseguirá eliminá-lo. Então desfere seu ataque no goblin, mas fica bem cansado da batalha e fica olhando a criatura eliminada à sua frente. Com isso, o sistema dá os parabéns para ele por sobreviver à noite. Sushi olha para cima e comenta que conhece o mundo em que está melhor do que qualquer um, mas que sobreviver ali é desesperadamente difícil, mas que mesmo assim, jura que definitivamente sobreviverá. Em seguida se enche de confiança e grita que mesmo do fundo do abismo, rastejará de volta à superfície e recuperará tudo. Após isso, já no dia seguinte, Sushi está observando sua espada de madeira e pensando que a textura parece completamente real. Até que Leaf aparece e dá um grande bom dia para seu criador e pergunta se ele também vai sair de novo para reunir materiais. Sushi responde que não e conta que o tutorial do dia anterior foi suficiente e que no momento vai se concentrar em trabalhos manuais, pois precisa encontrar uma certa pessoa o mais rápido possível. Leaf fica bem surpresa ao saber disso e, ao checar no sistema, conta que ele já tem recursos básicos. O prota pensa que a pessoa pode reunir vários materiais ao redor da base e que os materiais coletados são convertidos em 3 tipos de recursos básicos e armazenados na pedra mágica, onde o primeiro é mana, que é como energia vital, usada para treinar pessoas e gerar itens do tipo mágico. O segundo é o elemento, que é necessário para produzir coisas físicas como alimentos e edifícios. E, por fim, o terceiro é o ouro, literalmente dinheiro, já que às vezes a pessoa pode comprar coisas que não conseguem ser geradas. Após refletir sobre isso, o prota inicia a pedra mágica, que logo mostra a geração inicial, e ele vê a mana, o elemento e a fabricação disponíveis. Sendo assim, inicia a criação de algumas coisas, e, não demora muito, consegue um arco, 10 flechas e uma torre de vigia. Soushi comenta que gostaria de criar itens mais poderosos, mas com seus atributos atuais, sabe que é impossível. Leaf enfatiza que a combinação que ele criou, pelo menos, atende às condições de aparência do personagem que ele está usando. Em seguida, o prota comenta que agora precisa de aliados para ajudar com a sobrevivência, e que especialmente para passar pelo 7º dia, já que nesse dia acontece a debandada, o que deixa a fadinha com medo só de pensar sobre isso. Sushi tem em mente que, no jogo, ataques de monstros acontecem basicamente todas as noites, mas que a tal debandada de monstros em massa ocorre a cada 7 dias, e está em um nível de dificuldade completamente diferente. Além de que sabe que, na noite da debandada, os monstros atacam incessantemente e que a dificuldade é ajustada de forma que até mesmo os jogadores da versão completa mal conseguem sobreviver, e que mesmo se sobreviver até o dia 6, sabe que é teoricamente impossível limpar uma debandada com um personagem da versão de teste, mas que por outro lado, sabe também que, se a pessoa conseguir limpar a debandada com o personagem de teste gratuito, não haverá necessidade de comprar a versão completa. Nesse momento, Leaf fica ainda mais apavorada, e comenta que acha que até para seu criador sobreviver a uma debandada com um personagem fraco é impossível. Sushi quer saber o que acontecerá com ele se for eliminado ali no jogo. A fadinha responde que não sabe, mas que NPCs eliminados normalmente não ressuscitam, então acha que ele não pode sair ileso, mas Leaf grita dizendo que mesmo assim, irá fazer de tudo para ajudá-lo. Porém ressalta que não pode participar do combate devido às restrições do sistema, mas que pode dar conselhos, embora ache que o criador possa não precisar deles. Mesmo assim, deixa claro que irá se esforçar muito para
para reunir informações para que ele possa sobreviver. Soushi fica surpreso com a determinação e preocupação dela. Então a agradece e diz que estará contando com ela, mas pede para Leaf parar de chamá-lo de criador e usar apenas seu nome. Leaf comenta que, para ela, o criador sempre será o criador e dá risada. Mais tarde, Soushi começa alguns trabalhos em volta da base. Em seguida, ele clica para construir a torre de vigia, e ela logo é colocada no local designado por ele. Assim que ela é construída, ele comenta que é um pouco inconveniente ter que se mover para construir as coisas. Leaf informa que, em certos níveis baixos de base, ele também não pode colocar coisas no mapa. Ao subir na torre de vigia, o Prota fica bem surpreso, já que tem uma boa vista do lugar ao redor. Enquanto o Prota fica impressionado com a vista que está vendo, Leaf comenta que tudo foi criado por ele. Sendo assim, Sushi reflete que, de fato, o mundo de Leste está ali, e os personagens estão vivos, e que é justamente por isso que não pode desistir de recuperar seu jogo. Após algumas horas, a noite chega e o sistema informa que a missão do segundo dia começou, e o Prota terá que sobreviver a mais uma noite. Do alto da torre de vigia, o Prota avista as criaturas e avisa que elas estão vindo. Dito isso, equipa seu arco e pensa que, na segunda noite, tem que enfrentar 2 inimigos, sendo um conceito completamente diferente da batalha do primeiro dia. Então prepara o arco e comenta que desta vez irá atacar primeiro, mas logo percebe que puxar o arco exige bastante força. Leaf comenta que sente muito, já que no nível atual dele não há aumento de força. Ele responde que está tudo bem, pois é o responsável por ter projetado assim, e que, por isso, não pode reclamar. Dito isso, dispara a flecha, que apenas passa de raspão no rosto do Goblin, sem causar nenhum dano expressivo. Sushi comenta que infelizmente errou, e Leaf pede desculpas e informa que ainda não há aumento de precisão. Enquanto prepara outra flecha, o Prota comenta que a dificuldade no início do jogo é uma especificação que ele mesmo criou e que não terá jeito de contornar isso. Assim que dispara a flecha, desta vez acerta o joelho de um dos Goblins, o que faz com que ele perca o equilíbrio. Leaf grita dizendo que ele conseguiu e pede para ele tentar de novo. O Prota dispara e acerta em cheio o último Goblin. Sendo assim, aproveita a chance e salta da torre. E, enquanto prepara outra flecha para disparar no Goblin que havia acertado no joelho, pensa que aprendeu com a batalha do dia anterior que, mesmo com estatísticas insuficientes, se puder prever um passo à frente, existem maneiras de gerenciar a precisão. O Goblin tenta acertá-lo, mas ele consegue se esquivar dos ataques e logo prepara seu arco. Agora, apontando a flecha bem próximo do adversário, pensa que a precisão é inversamente proporcional à distância, e como não tem como errar daquela distância, acerta o disparo em cheio. Porém, o Goblin de antes fica de pé, mas logo é acertado de novo. Enquanto a criatura está caída, o Prota se aproxima lentamente, prepara mais uma vez seu arco e finaliza a criatura. Com isso, o sistema dá os parabéns para ele por ter completado a missão de sobrevivência do segundo dia. Leaf fica contente que seu criador conseguiu sobreviver. Ele responde que, de certa forma, sim, mas, em meio à floresta, há alguém o observando atentamente. Já no dia seguinte, o Prota está recolhendo alguns materiais que usou durante a batalha. Ele comenta com Leaf que ainda não pode desperdiçar suprimentos e que precisa recuperar as flechas que ainda pode usar. A fadinha informa que algumas flechas disparadas quebram a uma certa taxa, mas que flechas intactas podem ser recuperadas e reutilizadas. Ao observar os suprimentos recolhidos de seu mestre, enfatiza que deveria haver 2 flechas intactas, mas que, por algum motivo que não sabe, ali só tem uma, embora ache que tenha uma pista. Sendo assim, o sistema avisa que a missão de recrutamento foi ativada, o mistério da flecha desaparecida, e ambos logo veem à frente várias pegadas que vão em direção à floresta. Então, os dois resolvem seguir as pegadas. O Prota, vendo Leaf muito à frente, pede para ela ter cuidado. A fadinha responde que está bem, já que não pode interferir no conteúdo do jogo e que o mesmo também não pode machucá-la. Sushi segue seguindo as pegadas deixadas por alguém e pensa que Leste tem um sistema onde NPCs podem se tornar aliados e que quando certas condições são atendidas durante o jogo, NPCs vagarão perto da base. E se a pessoa concluir a missão de recrutamento exclusiva para cada NPC, eles se juntarão ao grupo da pessoa que os achou. Além disso, do combate à produção, os NPCs têm várias áreas de especialização e são essenciais para concluir o jogo. Então conclui que, especialmente porque sua vida está em risco, precisa de aliados. Até que Leaf chama por seu criador e diz que achou algo. Porém, do alto de uma árvore há alguém esperando que eles caiam em sua armadilha preparada, e assim que ouve a armadilha sendo ativada, salta imediatamente de onde está e logo se prepara para pegar o que capturou. Essa é a Anêmona, a caçadora, que fica surpresa ao ver que a armadilha que preparou capturou apenas um pedaço de madeira. Soushi aparece às costas dela dizendo que não são inimigos, o que deixa a Anêmona assustada e faz com que recue na mesma hora. Enquanto ela foge, o Prota fica gritando que não é inimigo dela, e ambos ficam surpresos e sem saber o que dizer, até que o Prota conta que não implementou esse tipo de desenvolvimento no jogo. Leaf enfatiza que, já que ele se tornou um morador daquele mundo, acha que parece que o cenário do jogo não está mais progredindo automaticamente. Dito isso, comenta que seu criador precisa persuadi-la através de diálogo e que talvez ela esteja desconfiada dele. O Prota comenta que entende e que talvez fazer isso seja diferente de jogar, mas pensa na hipótese de os personagens estarem vivos e se questiona se, ao errar na sua abordagem, eles podem se tornar inimigos. Após isso, e mais tarde, Sushi conclui mais uma missão de coleta, e Leaf comenta que está feliz ao ver que seu criador retornou em segurança mais uma vez. Ela quer saber se ele conseguiu reabastecer o elemento de que precisava. Sushi responde que sim, e ressalta que, felizmente, nenhum monstro apareceu. Dito isso, chama Leaf para criarem o que havia planejado antes. Ela quer saber se ele acha que vai funcionar. Soushi deixa claro que foi quem criou as configurações da personagem dela, e que por isso, acredita que o método que vai usar tem a maior probabilidade de sucesso. Em seguida, conta que a Anêmona é uma caçadora que morava sozinha com o pai, e que, mesmo depois da morte dele, continuou morando sozinha na floresta. E por isso, acha
que, se puder oferecer a ela o calor da companhia humana, depois de uma vida tão estoica e solitária, há uma grande chance de que ela se junte a eles. Dito isso, ressalta que esta é uma situação que não está no cenário do jogo, e que por isso, acha que nada é certo, e sem mais delongas, inicia a criação. Não demora muito, e cria uma panela de ferro, uma concha, sal, pimenta, carne moída e 2 utensílios de mesa. Sushi comenta que agora tem tudo o que precisa. Mais tarde, enquanto faz a comida, o prota comenta que nunca havia pensado que chegaria o dia em que estaria cozinhando dentro do jogo. Leaf conta que, em níveis mais altos, ele pode gerar produtos finalizados. Ele comenta que esta também não é uma experiência ruim. A fadinha quer saber se ele é bom fazendo comida. Sushi conta que morou sozinho por muito tempo e que costumava se isolar para se concentrar em seu desenvolvimento pessoal e que, logo após se formar no ensino médio, Wataru costumava ir à sua casa com frequência. Até que respira fundo e comenta que isso é uma história longa e que pode ser contada outra hora, até que ouvem um barulho em meio à floresta e Anemona aparece do nada, apontando uma flecha para o prota. Ele pede para ela esperar e comenta que, como havia dito antes, não são inimigos. Anemona quer saber se ele tem outros companheiros, mas Sushi fica surpreso com algo, já que está vendo Leaf fazendo vários movimentos na frente da caçadora e, de alguma forma, ela não consegue ver Leaf. Sendo assim, o prota responde que não há companheiros ali com ele, pois está sozinho. Então se apresenta e pergunta o nome da caçadora. Ela conta que se chama Anemona, mas quer saber onde exatamente está, pois estava no meio de uma caçada e, antes que percebesse, entrou em uma floresta desconhecida. Sushi aponta para trás e conta que acabou de chegar à área em que está e que, mesmo que ela diga onde estava antes, não sabe como isso se relaciona com o lugar em que está. Dito isso, pega um pouco da comida que acabou de preparar, o que logo chama a atenção da caçadora. Ele pergunta se ela quer comer e deixa claro que não contém veneno, pois é demais para uma pessoa só. Anemona fica sem dizer nada, mas logo sua barriga ronca bem alto de fome. Sendo assim, o prota vai preparar uma porção de comida para ela. Assim que termina, conta que o prato é um bife de hambúrguer de carne moída, misturado com cebola, farinha de rosca, sal e pimenta, e depois grelhado. A caçadora pega um pedacinho para experimentar, e assim que come, fica completamente maravilhada. Sem perder mais tempo, começa a comer sem parar. Não demora muito para terminar, e comenta que é a primeira vez que come esse tipo de comida, e que estava realmente delicioso, mas quer saber se o prota pode fazer mais. Ele responde que sim, pois tem mais ingredientes, porém ressalta que precisa de algo em troca. Um pouco desconfiada, Anemona pega o arco e quer saber o que ele vai querer. Sushi responde que é poder de combate, pois a área ali é perigosa. Ela responde que pode ver e se prepara para puxar uma flecha. Sushi deixa claro que, se ela não quer ser caçada, então tem que caçar. Dito isso, o sistema informa que a terceira missão de sobreviver à noite começou e que a missão de recrutamento do mistério da flecha desaparecida progrediu, e agora ele precisa lutar ao lado de um NPC e vencer para que o NPC se junte à base dele. Então, todos se preparam para o combate, e ela ressalta que isso definitivamente consegue fazer. Em seguida, alguns olhos sinistros começam a aparecer em meio à floresta, e logo 3 goblins armados surgem. Leaf comenta que são apenas 3, mas o prota diz que não, pois acha que virão mais. E assim como ele previu, mais goblins saem do meio da floresta e logo partem para cima. Sushi equipa sua espada de madeira e grita pedindo para a caçadora cuidar de sua retaguarda. Enquanto ela fica alerta, pensa que o prota sacou uma espada e se questiona se poderia ser magia de armazenamento. Sushi, por sua vez, avança lutando contra cada um dos goblins que entra em seu caminho. Anemona segue observando-o lutar e pensa que não conseguirá dar cobertura enquanto ele estiver tão próximo dos goblins. Até que Sushi acerta um chute em um deles e grita que o primeiro caiu. A caçadora percebe sua chance e dispara a flecha, eliminando o primeiro, mas fica intrigada, questionando-se se o prota está rastreando sua linha de tiro enquanto luta. Não demora muito, e o prota consegue acertar outro golpe crítico em mais um goblin, e da mesma forma, Anemona acerta outra flechada incrível, eliminando-o. Porém, o goblin que o prota estava segurando salta, empurrando-o no chão. Vendo-se sem saída, Sushi pensa que vai usar aquele momento para testar uma coisa. Sendo assim, agarra o braço da criatura e, com o pé, tenta jogá-la para trás. Ao conseguir, a caçadora aproveita a chance e acerta mais uma flecha no goblin enquanto ele ainda está no ar. Ela fica impressionada com a agilidade do prota, até que, restando alguns goblins para derrotar, um deles percebe algo e, enquanto um fica lutando contra o prota, os restantes vão atrás da arqueira. Ela fica assustada e, ao acertar o braço de um dos goblins, pensa que acha que não vai dar tempo de fazer outro disparo. Sendo assim, rapidamente saca sua adaga e tenta bloquear o ataque das duas criaturas de uma só vez. Sushi, vendo que ela está com dificuldade, grita pedindo para Anemona recuar em direção ao galpão enquanto lutam e ressalta que ela não precisa acabar com os goblins. Um deles fica furioso e corre para cima da arqueira. Ela olha para trás e salta com um mortal, desviando do ataque da criatura, e onde o goblin pisou, acaba caindo em uma armadilha preparada antes pelo prota. Ao chegar ao fundo, cai em cima de algumas estacas de madeira e é eliminado na mesma hora. Sushi dá risada ao ver que sua armadilha funcionou no fim das contas, e depois reflete que ainda bem que construiu essas armadilhas. Agora, restando apenas 2 goblins, a caçadora parte para cima de um deles, e o prota segue tentando se defender dos ataques do outro goblin e pensa que, com os atributos do personagem que está usando, ainda é bem difícil lutar, até que o goblin consegue quebrar sua defesa e joga a espada para longe. Mas Sushi fica impressionado ao ver uma flecha acertando em cheio a criatura. Ele olha para o lado e vê que a Anemona derrotou o goblin que estava com ela e ainda conseguiu ajudá-lo. Com isso, o sistema informa que a missão do terceiro dia de sobreviver à noite foi concluída. Mais tarde, o prota vai até a pedra mágica para armazenar algumas coisas. A caçadora comenta que então o prota é de fato um empreiteiro de pedras mágicas. Ele responde que só fechou o contrato recentemente. Leaf explica para seu criador que os NPCs compreendem várias habilidades específicas do jogo, como magia especial, utilizável apenas por aqueles que fizeram um pacto com uma pedra mágica. Sushi comenta com a caçadora
que, se ela não tiver para onde ir, quer saber se ela se juntaria a ele, pois precisa de aliados para sobreviver ao local em que estão. Anêmona caminha lentamente até o Prota e diz que ouviu dizer que os contratantes de pedras mágicas são aqueles com uma missão para o mundo e que acha que talvez haja um significado para o mundo em que se perdeu ali. Além disso, as habilidades de combate do Prota foram bastante impressionantes e que estará contando com ele. Dito isso, estende a mão para ele. Soushi pega na mão dela, agradece e ressalta que estará ansioso para trabalhar com ela. Com isso, o sistema informa que a caçadora Anêmona se juntou ao grupo. Já no dia seguinte, o Prota está preparando uma deliciosa comida, até que ouve alguém querendo saber se é o café da manhã. Ele responde que sim e que já está pronto, mas ao olhar para trás, fica completamente surpreso, já que está vendo como a caçadora está vestida. Então se vira na mesma hora, envergonhado, e pensa que ela viveu sozinha com o pai na floresta por um longo tempo, mas se questiona se isso a torna tão alheia a ser vista, e que também precisa melhorar a base e adicionar mais cômodos imediatamente. Em seguida, reflete que ganhou Anêmona como poder de combate, mas que, de qualquer forma, não consegue sobreviver à debandada do jeito que as coisas estão no momento, e por isso tem em mente que melhorar a base é a chave para a sobrevivência. Mais tarde, o Prota vai até a floresta para recolher alguns materiais. Anêmona está fazendo isso também e comenta que Soushi é bastante eficiente no que faz. Após coletarem, todos voltam para a base, e o Prota vai até a pedra mágica, ficando intrigado com uma coisa. A caçadora quer saber o que há de errado. Soushi responde que os recursos necessários para aumentar o nível da base ainda não são suficientes e que estão com poucos recursos. Ela quer saber como assim aumentar o nível da base. Ele explica que se acumularem recursos suficientes na pedra mágica, poderão usar o poder da pedra para construir prédios e erguer barricadas. Dito isso, enfatiza que é por isso que pediu a ela para ajudá-lo a coletar recursos, já que ali onde estão, ocorre um surto massivo de monstros a cada 7 dias, e por isso precisam de barricadas e querem aumentar as armadilhas da base também. Então precisam estar preparados se quiserem sobreviver. A caçadora comenta que entendeu e que sairá para coletar mais uma vez. Soushi deixa claro que estará contando com ela e que vai tentar pensar se há alguma outra maneira. Sendo assim, comenta com Leaf que, se pegarem emprestado o poder da Anêmona, que nem deveria estar ali no início do jogo, há uma chance de conseguirem recursos a tempo, mas acha que não vai ser suficiente. A fadinha ressalta que, se tivessem um aumento na taxa de drop de itens, poderiam ter conseguido a tempo. Sushi comenta que vai pensar em outra maneira. Então pede para a fadinha abrir o console completo para o modo desenvolvedor. Ela responde que tudo bem e faz sua mágica. Não demora muito e ambos são cercados por várias telas de sistema. Sushi comenta que seria ótimo se pudesse ajustar os parâmetros diretamente, mas sabe que isso seria difícil em termos de sistema, pois, mesmo se puder ajustá-los, fazer isso enquanto o jogo está ao vivo é bem arriscado, já que tem em mente que, devido à complexidade do sistema de jogo, diversos sistemas de ajuste executados por IAs operam em tempo real, e o mecanismo garante que, mesmo que haja inconsistências numéricas no jogo, as IAs corrijam imediatamente. No entanto, sabe que as únicas coisas que podem ser corrigidas são inconsistências que ocorrem dentro do escopo do design do jogo, e por conta disso, se muitas mudanças arbitrárias forem feitas, isso excede o escopo do que a IA pode corrigir e pode causar bugs ou mau funcionamento inesperados. Porém, também é verdade que não sobreviverão ao 7º dia como as coisas estão, então se questiona se existe algum método que vá além da jogabilidade normal. Até que, ao pensar bastante, tem uma ideia e comenta que, nas funções de desenvolvedor, há uma maneira de subir de nível independentemente da quantidade de recursos. Sendo assim, pergunta a Leaf se podem usar o modo de construção instantânea. A fadinha fica bem surpresa com a pergunta repentina de seu criador. Ele explica que o modo de construção instantânea é uma das funções de teste usadas durante o desenvolvimento e que permite a construção e atualização de instalações independentemente dos recursos disponíveis. Leaf fica empolgada, comentando que entendeu, e ressalta que, se for o modo de construção instantânea, a IA do sistema não intervirá para corrigir. Soushi comenta que é exatamente como ela falou, já que o sistema foi construído para aceitar modificações feitas pelo desenvolvedor. A fadinha começa a pôr a mão na massa e comenta que, já que seu criador está logado no modo desenvolvedor, acha que a API pode estar aberta e vai procurá-la. Não demora muito, e Leaf conta que achou. Soushi quer saber se parece acessível. A fadinha comenta que acha que parece impossível pelo console, mas que, se mergulhar a fundo dentro dele, talvez consiga. Porém, o Prota grita pedindo para ela esperar, pois pode ser bem perigoso. Leaf não ouve seu criador e entra dentro do console. Ao olhar ao redor, ela conclui que ali é o ponto de acesso da API, então começa a mexer no sistema para fazer suas alterações. E enquanto faz isso, uma IO negra aparece nas costas da fadinha. Ao perceber, ela se vira e logo fica confusa com o que está vendo. De repente, a IA começa a sugar todos os dados ao redor. A fadinha tenta a todo custo fugir enquanto se questiona se a IA de manutenção acha que ela é um bug, mas volta a tentar fazer as alterações antes que seja sugada e corrigida pela IA. Alguns segundos depois, consegue o acesso e, antes que a IA de manutenção a alcançasse, sai do sistema no último segundo. Soushi quer saber se ela está bem. Completamente assustada, a fadinha conta que, de certa forma, está sim, mas que quase foi deletada pela IA de manutenção. O Prota conta que já imaginava isso, pois a entrada dela no sistema não é um comportamento normal e que o sistema provavelmente a reconheceu como um bug e tentou exterminá-la, o que a deixa completamente perplexa ao saber que poderia ter sido de fato eliminada. Em seguida, o Prota quer saber se é possível dar uma espiada no sistema pelo console, mas ressalta que ela não precisa entrar. Leaf responde que sim e, ao colocar apenas a cabeça para dar uma rápida olhada, fica assustada ao ver a quantidade de IAs de manutenção que apareceram. Assim que retorna, conta que a manutenção se multiplicou. Sushi comenta que entendeu e que, pelo visto, acessar a mesma API novamente parece
difícil. Leaf pede desculpas a seu criador, mas ele deixa claro que não é culpa dela, já que isso é a prova de que o sistema está operando normalmente e que, na verdade, sente muito por fazê-la passar por algo tão perigoso. Dito isso, ressalta que está contente ao ver que ela está em segurança. Em seguida, o sistema pergunta se o Prota irá prosseguir com o aumento de nível da base através do modo de construção instantânea. Mais tarde, Anemona, ao voltar de sua tarefa, fica bem surpresa, já que está vendo as novas construções feitas na base. Soushi sai e abre a porta do galpão e vê que agora a base está no nível 3. A caçadora comenta que essa pedra mágica que ele usa de fato é algo incrível. Soushi enfatiza que, embora isso não signifique que poderão fazer qualquer coisa a qualquer hora que quiserem, é para ela ficar à vontade para usar qualquer cabana que queira. Porém, o Prota deixa claro que ela deve decidir qual cabana quer imediatamente. Anemona fica intrigada e pergunta o motivo. Nesse momento, um feixe de luz brilhante desce com tudo do céu em meio à base, e algumas silhuetas começam a aparecer no meio da luz. A caçadora fica bem surpresa, e o Prota responde que é porque ficarão sem cabanas em breve. Dito isso, várias pessoas começam a aparecer da luz que caiu do céu. Anemona quer saber se as pessoas que está vendo foram teleportadas para ali. Já os moradores que acabaram de chegar estão um pouco acanhados. A caçadora acha isso estranho, e logo se prepara para sacar sua adaga. Azel, na mesma hora, entra na frente de sua mãe para protegê-la. O Prota pede para Anemona se acalmar e depois fica olhando as pessoas à sua frente. Então respira fundo e pede para todos o ouvirem. Se apresenta e diz que está morando ali há alguns dias, antes de eles chegarem. Dito isso, explica que a base ali é cercada por uma floresta onde monstros aparecem e que à noite esses monstros atacam a base. Sendo assim, deixa claro que para sobreviver ali, precisa da cooperação de todos. Os moradores ficam conversando entre si, até que o velhote Sylvan toma a frente e pergunta se o Prota também chegou ali recentemente. Ele responde que sim e conta que foi guiado pela Pedra Mágica. Sylvan, ao ouvir sobre a Pedra Mágica, comenta que já ouviu algumas histórias sobre ela, mas que não imaginava que chegaria o dia em que seria chamado pelo minério de origem enquanto ainda está vivo. Nesse momento, Vald grita pedindo para todos esperarem um pouco, pois não podem simplesmente levar a sério o que um estranho está dizendo. Em seguida, comenta que, de algum modo, parece verdade que foram teleportados por magia, mas que também o Prota pode ter feito isso só para sequestrar a todos. Sushi, ao ver Vald querendo sair da base, quer saber onde ele pensa que está indo. Ele conta que primeiro está verificando os arredores, afinal não sabe se é verdade que monstros aparecem. Dito isso, pede para metade das pessoas ficarem ali e que a outra metade o siga. Sushi pede para Anemona proteger as mulheres que ficaram. Ela quer saber o que ele fará. Sushi aponta para os demais e diz que irá protegê-los. Alguns minutos depois, eles entram floresta adentro. O Prota pede para não irem muito longe, mas Wald e os outros não dão a mínima. Sushi tem em mente que a área ao redor da base é um palco para coletar recursos, mas também é uma zona de perigo onde monstros aparecem dia e noite, e que devido ao sistema do jogo, a pessoa não pode viajar para outra base mesmo se sair da sua, já que é um mecanismo em que monstros mais fortes aparecem quanto mais longe a pessoa estiver da base, limitando o movimento do jogador. Até que se deparam com alguns coelhos de chifre, e Wald quer saber se por acaso são essas criaturinhas que está vendo que atacam a base durante a noite. O Prota responde que é exatamente isso, o que deixa o homem confuso. E, enquanto as criaturinhas se transformam, o Prota deixa claro que é um pouco difícil de acreditar, mas que não há aprendizado melhor do que a experiência. As criaturinhas, na verdade, são coelhos caçadores, monstros carnívoros e ferozes, e enquanto aliviam as presas com sua aparência inofensiva, cercam e atacam em grupos, partindo logo em seguida para cima de Wald e dos outros. Sushi corre até eles pedindo para que todos fechem os olhos e prendam a respiração, e os três fazem exatamente o que Sushi pediu. O Prota pega 3 unidades de pimenta em seu inventário e arremessa os recipientes na direção em que cada coelho caçador está. Assim que os recipientes quebram, a pimenta cai sobre os coelhos. Em seguida, o Prota pede para todos correrem imediatamente. Wald quer saber o que está acontecendo, mas Sushi deixa claro que é para voltarem à base primeiro. Enquanto ajuda um dos moradores a retornar para a base, Wald corre atrás deles pedindo para esperarem. Posteriormente, retornam em segurança à base e o grupo de Wald recebe tratamento. Após isso, alguns moradores começam a cuidar das coletas e do cultivo na base, enquanto o restante treina com arcos e espadas. Anemona está disposta a treiná-los e, ao ver o grupo de Wald fazendo corpo mole, grita pedindo para continuarem treinando com a espada mais 50 vezes. Um dos moradores comenta com Wald que acha que ele está bem motivado. Ele responde que os punhos não são suficientes para derrotar monstros e jura que irá vencer na próxima vez que se encontrar com um. Já o Prota apenas fica de longe observando a Cell treinar sem parar, até que Leaf aparece dizendo que acha bom terem mais aliados na base. Sushi apenas responde que também acha isso. E, enquanto continua observando a Cell se esforçar, a fadinha quer saber se há algo de errado, até que nota o Prota observando atentamente a criança à frente. Sushi tem em mente que nos estágios iniciais do jogo, eventos e personagens como guias são estabelecidos para que o jogador entenda as regras do mundo do jogo através do fluxo natural, e que Azel é um personagem criado para transmitir o fato de que NPCs eliminados não voltam à vida, já que durante um certo ataque de monstros, Azel está destinado a perder a vida na luta, e que, ao testemunhar a dor da mãe do garoto, o jogador aprende que cada NPC é uma existência insubstituível. Enquanto continua vendo Azel treinar com tanto afinco, sabe que ele mesmo assim vai ser eliminado em breve, mas se questiona se tem o poder de mudar o destino. Algumas horas depois, os moradores prepararam a mesa e estão fazendo comida, e os demais estão voltando do treino. Wald senta na cadeira e comenta que, por causa de estarem treinando muito, está morrendo de fome, até que uma mulher chega com a comida, mas avisa a ele que está bem quente. Lila chama pelo Prota e pelos outros, e pede para que eles se sirvam também. A caçadora não perde tempo e rapidamente se senta para comer, e assim, todos se juntam à mesa para comerem a deliciosa comida. A Cell pergunta para a senhorita Anemona como foi seu treino de espada. Ela responde que não foi ruim, mas ressalta que ele precisa melhorar com o arco
arco e flecha, o que o deixa um pouco desapontado. Sushi, observando eles conversarem, tem em mente que o garoto Acel é um NPC no jogo, criado para ajudar os jogadores a entenderem as regras de Last, e que mesmo que os jogadores não enviem Acel para a batalha, o garoto, que é confiante demais, avançará para o combate mesmo assim, e perderá a vida. Daí, os jogadores realmente percebem que os NPCs não revivem. Vald começa a brincar com Acel, dizendo que ele parece que finalmente está se juntando aos adultos, mas a mãe do garoto pede para Vald não ficar o encorajando. Acel se vira na mesma hora, indignado com sua mãe, e diz que monstros estão sempre atacando, e que por isso, precisa ficar forte o suficiente para lutar. Lila deixa claro para seu filho que ele não precisa lutar agora, já que isso deve ser deixado para os adultos. Mas Acel grita dizendo que quer proteger a todos, e pergunta se seu papai também não era forte. Lila responde que o pai dele era forte, sim, mas enfatiza que ele nunca confundiu imprudência com coragem. O prota pensa que a mãe do garoto está certa, pois imprudência e coragem não são a mesma coisa, e que para impedir que Acel seja eliminado, precisa de uma nova estratégia, uma que seja feita de coragem e apoiada por uma aposta calculada. Assim que acaba de comer, Sylvan pede para pararem com essa conversa por um momento e deixa claro para Acel que ele ainda é uma criança e que não pode lutar como um adulto. Então, como a mãe dele mesma disse, não é para confundir coragem com imprudência. Não gostando muito de ser contrariado, o garoto abaixa a cabeça e responde que entendeu. Nesse momento, o prota fica pensativo ao ouvir alguns moradores comentando que precisam trabalhar juntos para proteger o vilarejo, mas outros comentam que ali não é a vila deles. Até que o velhote percebe o prota um pouco distante e pergunta se há algo de errado. Sushi pede desculpas e conta que apenas estava distraído com seus pensamentos. Em seguida, o velhote pergunta ao prota se por acaso tem algum saque ali no vilarejo. Vald acha isso estranho e questiona Sylvan se isso é algo para se discutir antes de uma batalha. O velhote cai na risada e responde que está fazendo isso porque é antes da batalha, pois não quer ser eliminado sóbrio. Vald deixa claro que essa é uma resolução inútil, mas o prota comenta que, se sobreviverem ao ataque daquela noite, farão um brinde de verdade. Leaf fica confusa e pergunta ao seu criador o que é isso. Sushi olha para os moradores e explica que é porque eles estão todos vivos, mas que ele é o responsável por tê-los lançado em um teste brutal de sobrevivência. Porém, ressalta que, de fato, isso é necessário para fazer de Last o melhor jogo. A fadinha concorda com seu criador e ressalta que, sem ele, eles nem existiriam. Mas o prota não gosta muito dessa ideia de ser o criador deles, pois só de pensar em se tornar um deus descuidado que cria coisas e depois se esquiva da responsabilidade, já deixa claro que isso realmente não é o que quer. Após isso, a tarde vai chegando. Sushi reúne os moradores e conta que os monstros atacarão novamente naquela noite, e que por isso, revisarão as posições de cada um e se prepararão. Dito isso, começa dizendo que primeiro, as pessoas que não estiverem participando do combate ficarão de vigia ao redor da base, já que os monstros geralmente só vêm de uma direção, mas que não poderão baixar a guarda, e por isso devem se dividir e monitorar os arredores. Em segundo lugar, as pessoas que sabem lutar, os 3 mais habilidosos com arcos, formarão uma unidade de arqueiros sob o comando de Anemona. Os demais se unirão em duplas, usando espadas e se movimentando o tempo todo. Dito isso, explica que um par guardará à frente da unidade de arquearia, e que Vald e os demais estarão na linha de frente com ele. O grandão fica empolgado, dizendo que finalmente terá sua vingança. Porém, quer saber com quem o prota vai formar um par. Na mesma hora, Sushi olha para Acel, o que deixa o garoto e as demais pessoas sem acreditar na decisão do prota. A mãe de Acel toma a frente pedindo para Sushi esperar um segundo e comenta que ele não pode jogar o filho dela direto na batalha. O prota cruza os braços e comenta que entende como ela se sente. No entanto, enfatiza que ficar na parte de trás não garante segurança. Então explica que se o garoto estiver disposto a lutar, acha melhor que ele lute e fique mais forte rapidamente, já que isso pode aumentar as chances de ele sobreviver. Dito isso, fica sério e jura que irá proteger Acel com tudo o que tem. Em seguida, o prota reflete que, se o garoto for eliminado, a IA do sistema agirá para garantir esse resultado, e que nesse caso colocar Acel na linha de frente facilitará a previsão dos movimentos inimigos. Porém, tenha em mente que isso não é garantido, mas que, para inverter o resultado predeterminado, terá que correr riscos e superá-los. Até que a caçadora comenta com a mãe de Acel que ela pode confiar em Sushi na batalha, mas o prota ressalta que isso só vai acontecer se o garoto estiver falando sério. Nesse momento, Acel grita dizendo que está falando sério e que quer ser forte como o seu papai. Lila continua preocupada com seu filho, mas ele movimenta a cabeça, insinuando para sua mãe que ficará tudo bem. Sendo assim, o prota levanta o braço e grita, dizendo que o mundo onde todos estão é cruel e que acordar em segurança todas as manhãs não é garantido, mas que naquela noite, aqueles que vencerem, aqueles que sobreviverem, serão eles. Não demora muito para a noite chegar e as criaturas começarem a aparecer do meio da floresta, e logo o sistema pede para que eles sobrevivam a mais uma noite. O prota pensava que a batalha inicialmente prosseguiu quase exatamente como planejado. Porém, ainda preocupado com o garoto, pede para Leaf ficar de olho em Acel e que, se algo acontecer, é para ela avisá-lo imediatamente. Ao ver os monstros se aproximando, Anemona grita, pedindo para os arqueiros tentarem espalhar o bando e continuarem atirando, e que não importa se a mira deles estiver ruim. Alguns goblins começam a ser acertados pelas flechas, enquanto outros continuam avançando. Mas, como o prota havia previsto, a onda de flechas disparadas faz com que o bando de goblins se separe. Então Sushi grita pedindo para acabarem com os goblins um por um, e que não é para quebrarem os pares, já que é para manterem a vantagem numérica, mas enfatiza para Vald que não é para ele deixar o inimigo chegar perto da torre de vigia. Enquanto a batalha acontecia, o prota pensava que, correspondendo à evolução da base, o número de monstros aumentou, mas que, para a primeira batalha dos moradores, eles se saíram bem, já que impediram que os inimigos se coordenassem e os derrotaram de forma confiável usando células de 2 homens. Vald avança contra um goblin, querendo saber o que está acontecendo, pois eles parecem bem fracos. Porém, ao atacá-lo, algo nos olhos da criatura
criatura acontece de forma estranha, e esse mesmo Goblin, enquanto luta contra Vald, fica olhando para o garoto Acel, mas Vald acerta um golpe nesse Goblin e pergunta se a criatura acha bom desviar o olhar no momento da luta. Em seguida, derruba o Goblin no chão e, enquanto o finaliza, quer saber se a criatura estava tão curiosa assim para saber o que estava acontecendo para onde estava olhando. O tempo vai passando, e os moradores vão conseguindo defender a investida dos monstros, e usando armadilhas de forma eficaz, conseguem reduzir constantemente o número de inimigos. E como esperado, com a presença de Acel, os movimentos das criaturas foram mais fáceis de ler. Porém, o Prota tinha em mente que o mundo de Leste não foi tão perdoador, já que um dos Goblins se negava a ser derrotado. E mais uma vez, algo estranho acontecia no olhar da criatura, o que deixou um dos moradores intrigado ao perceber isso. E ao receber um ataque de outro Goblin, comenta com seu amigo ao lado que, do nada, os Goblins ficaram mais fortes. A caçadora fica surpresa ao perceber a movimentação estranha dos Goblins, então salta da torre de vigia, dizendo que estará contando com eles, pois precisa ajudar na linha de frente. Enquanto o Prota está lutando com um dos Goblins, Leaf está com Acel atrás e sempre em alerta, até que Sushi a ouve gritando, pedindo para ele tomar cuidado com as costas. Azel é derrubado por um dos Goblins, mas o Prota grita pedindo para o garoto tentar levantar o mais rápido possível. Porém, Azel vê uma adaga bem afiada, apontada para um de seus olhos e fica bem assustado. Até que uma flecha acerta em cheio o Goblin que estava segurando o garoto. A flecha foi disparada pela caçadora de bem longe, mas os Goblins não dão a mínima para a caçadora e logo se viram novamente na direção de Azel. A Nemona não gosta nem um pouco disso, pois as criaturas não foram para cima dela, já que tem em mente que isso é impensável, considerando os hábitos dos Goblins. Nesse momento, Vald aparece desferindo um ataque em um dos Goblins e, com a outra mão, tenta segurar a outra criatura, enquanto dá risada e diz que jamais aceitaria perder para um mero Goblin. Porém, devido ao aumento repentino de força dos Goblins, a criatura que ele estava segurando o arremessa para longe. Agora, o Goblin está bem diante das costas do garoto, que logo parte para cima. Azel não consegue se mover, pois está tremendo muito de medo. Até que Sushi entra na frente, bloqueando o ataque do Goblin, mas acaba ficando de joelhos ao perceber que a força da criatura não parece normal. Então se questiona se poderia ser uma intervenção do sistema para garantir a eliminação de Azel. O Goblin aproveita o Prota distraído e acerta um ataque no ombro dele com as garras afiadas. A agitação não para, e logo o outro Goblin aparece para atacar o garoto. Mas, desta vez, a Nemona aparece, acertando a criatura com sua adaga afiada. Porém, o Goblin se nega a ser derrotado e tenta se levantar. Vald aparece acertando um soco em cheio no Goblin, jogando-o com tudo no chão. O grandão dá risada e enfatiza que monstros humanoides são ótimos porque são muito fáceis de socar. A caçadora percebe mais um Goblin tentando ficar de pé e avança com tudo para cima dele. E o Prota grita, pedindo para a Nemona e Vald tentarem levar os Goblins para longe do garoto. O grandão cai em cima do Goblin, dando vários socos, e diz que é mais fácil falar do que fazer. Até que fica bem assustado ao ver uma flecha acertando em cheio a cabeça do Goblin. A Nemona pede para Vald lembrar do que o Prota havia pedido. Em seguida, Sushi pede para Acel acertar a cabeça do Goblin que está segurando. O garoto fica com medo, mas o Prota diz que é o ponto de virada do destino do garoto e que, se ele quer viver, é para lutar. Então pergunta se Acel não quer ficar forte igual ao pai dele. Sendo assim, o garoto segura bem firme a espada e desfere um ataque bem onde o Prota havia pedido. Sushi aproveita a chance e termina de eliminar a criatura, que cai dura no chão. Sushi comenta que Acel fez um bom trabalho e, enquanto avançam, o Prota comenta que a batalha já está quase acabando. Eles vão para onde Vald e a Nemona estão lutando, e outro morador se junta à batalha também. Após algumas horas lutando, eles conseguem acabar com todos os Goblins. Sushi levanta a espada para cima e grita que venceram, o que deixa todos empolgados com a vitória. Com isso, o sistema informa que eles sobreviveram com sucesso à quarta noite. Lila está feliz ao ver que seu filho está bem, então corre até ele e o abraça bem forte. O Prota fica observando os dois se abraçarem e pensa que, de alguma forma, conseguiu reverter o destino de eliminação de Acel e que também vai superar a debandada de monstros do dia 7 sem deixar ninguém ser eliminado. Já no dia seguinte, Sushi consegue elevar a base para o nível 5. Vald verifica as novas defesas e comenta que, de fato, elas são incríveis. Sylvan quer saber se esse é o poder da Pedra Mágica, e o Prota responde que sim. Em seguida, explica que monstros derrotados em batalha e itens coletados na floresta são armazenados dentro da Pedra Mágica como recursos, e que, em troca dos recursos armazenados, podem usar o poder da Pedra Mágica para aprimorar a base. Além disso, à medida que a base fica mais forte, os limites de atributos deles, sob a proteção da Pedra Mágica, aumentam. Vald não entende muito e pergunta o que isso significa. A Nemona comenta que significa que, quanto mais forte a base ficar, mais fortes todos ali poderão se tornar. Mas o Prota enfatiza que isso não significa que a pessoa ficará mais forte sem fazer nada, já que ela apenas se torna capaz de crescer e que, sem treinamento ou experiência, nada muda. Dito isso, chama todos para tomarem o café da manhã, pois o treinamento começará assim que terminarem. Sushi reflete que, graças ao aumento de nível da base com o modo de construção instantânea, conseguiram garantir pessoal e equipamentos muito além do normal para o início do jogo e sobreviveram com segurança aos dois ataques que se seguiram. Além disso, cada NPC evoluiu e o trabalho deles em equipe se tornou mais fluido. O crescimento de Azel, em particular, foi notável, já que a IA não concentrou seus ataques no garoto depois disso, e ele se tornou um recurso de combate capaz. E finalmente, o 7º dia chegou, e eles estavam prestes a enfrentar a primeira debandada de monstros. Mas, antes disso, o Prota estava verificando os equipamentos, observando cada espada, até que Lila aparece chamando-o para tomar o café da manhã. Ele agradece pelo aviso, mas continua o que estava fazendo. Ela quer saber no que ele está mexendo, e Sushi explica que está organizando as armas com baixa durabilidade, já que a debandada finalmente será naquela noite, e que, se as espadas quebrarem durante a batalha, isso será algo desastroso. Dito isso, amarra
amarra algumas fitas vermelhas em algumas espadas que estão aparentemente mais desgastadas e comenta que isso deve resolver. Em seguida, chama um cara que está passando por ali e pede para ele não usar as espadas com a marca vermelha, já que a durabilidade delas é baixa, e que se certifique de avisar a todos os outros também. O cara fica surpreso, mas responde que irá avisar. Lila continua insistindo para o prota ir tomar o café da manhã, mas ele enfatiza que vai tomar logo depois que verificar as armadilhas. A mulher, enquanto observa as espadas com as marcas vermelhas, comenta que entendeu. Várias horas depois, a noite chega e todos estão reunidos. Sushi conta que naquela noite vai acontecer a debandada de monstros, que ocorre uma vez a cada 7 dias, e que será um ataque em maior escala do que qualquer ataque que eles viram antes. Dito isso, ressalta que aqueles que estiverem na base precisam pegar armas e se defender por dentro, e que para garantir que não sejam dominados pelos números inimigos, lutarão com uma formação compacta desta vez. Em seguida, pede para todos ficarem prontos e se certificarem de verificar as armas 2 vezes. Acel, ao observar sua espada, fica surpreso, se vira e sai correndo para sua formação. Um cara quer saber se o garoto está bem, e ele responde que sim. Soushi grita pedindo para fecharem os portões, e para todos manterem as posições. A mãe de Acel está de longe, junto com algumas pessoas, e está com medo de que algo aconteça com seu filho. Mas, assim que observa melhor, nota que a espada dele está com a marca vermelha que o prota havia colocado antes para indicar que a arma está com pouca durabilidade, então fica apavorada. Mas, nesse exato momento, a debandada dos monstros começa, e as criaturas marcham rumo à base. O sistema dá um alerta em vermelho e avisa que o dia 7 chegou, e que uma invasão massiva, chamada debandada, está ocorrendo. E enquanto Acel fica alerta, o sistema informa que a missão é sobreviver à debandada. Os goblins começam a avançar, e um dos moradores na linha de frente fica preocupado com a grande quantidade de criaturas que está vendo, mas o prota pede para ele não vacilar, pois eles se prepararam para esse dia. Em seguida, ao ver as criaturas se aproximando ainda mais da base, o prota grita, pedindo para a caçadora soltar as flechas de fogo. Ela se prepara e grita pedindo para os demais arqueiros manterem a calma e mirarem como no treinamento. E assim que os goblins avançam mais um pouco, as flechas de fogo são disparadas, e quando uma delas acerta uma marca, aciona uma bomba que causa uma enorme explosão em meio aos goblins. Wald comenta que adorou ver isso. Já o prota reflete que, como a base subiu de nível, a produção de pólvora ficou pronta a tempo, e eles as transformaram em minas terrestres explosivas, mas que elas são apenas eficazes contra uma horda de goblins de baixa inteligência. Sendo assim, pede a todos que não baixem a guarda, pois as criaturas já estão chegando. Os goblins avançam sobre a poeira deixada pela explosão e vão com tudo para cima dos humanos. Wald elimina o primeiro, assim como o prota, Acel e os outros. Anemona pede para os arqueiros deixarem a área à frente para os aliados abaixo, pois precisam impedir as criaturas que vêm por trás. E, assim como ela descreveu, os goblins começam a vir de outra direção, mas, como já estavam preparados para isso, começam a eliminar os goblins. Porém, um consegue avançar sem ser acertado e vai para cima de um arqueiro, que fica bem assustado. Até que uma mulher surge por trás e empala o goblin que ia atacar o arqueiro. Logo, mais 2 pessoas aparecem, impedindo o avanço das criaturas de atravessarem o cerco. A batalha pela defesa segue intensa, mas as armadilhas e as estratégias que prepararam antes estavam todas dando certo. O prota, enquanto luta ao lado de Wald, comenta que, no ritmo em que estão, acha que poderão manter a posição sem problemas. Até que um alto rugido estrondoso ecoa em meio à floresta, o que deixa a Anemona bem preocupada, querendo saber o que foi isso. Soushi grita pedindo para ela tomar cuidado, até que uma enorme criatura aparece diante do campo de batalha, deixando o prota sem acreditar no que está vendo, já que está diante de um enorme goblin. O sistema explica que a criatura que apareceu é o Senhor dos Goblins, uma espécie de goblin de alta classificação, que possui poder em uma escala diferente. Goblins que ouvem o rugido dele são inspirados e têm seus atributos temporariamente aumentados. Diante da criatura, o prota fica sem acreditar que o Senhor dos Goblins apareceu logo na primeira debandada. Em seguida, o Senhor dos Goblins solta outro alto rugido, e logo os goblins inferiores são inspirados e seus atributos aumentados. Acel começa a ter dificuldade em lutar contra uma das criaturas e, enquanto tenta se defender a todo custo, percebe que os goblins de repente ficaram mais fortes. Já sua mãe está bem preocupada, temendo que dessa forma algo muito ruim possa acontecer. Então, ao ver que as pessoas estão dando conta de segurar a investida de alguns goblins, se vira e sai dali. Nesse momento, o Senhor dos Goblins começa a avançar em direção à base. O prota percebe isso e grita pedindo para todos tomarem cuidado. A Anemona comenta que não estão seguros ali na torre de vigia e pede para todos pularem imediatamente. E assim que saltam, o Senhor dos Goblins arrebenta completamente a torre. A Anemona consegue chegar ao chão em segurança, mas o arqueiro que estava com ela não consegue cair da mesma forma e acaba machucando a perna. A caçadora arrasta o garoto e grita que há um ferido e que precisam levá-lo para dentro da base, pois ele precisa de um médico, até que fica surpresa ao ver a mãe de Acel passar a toda velocidade segurando uma espada. Então começa a gritar querendo saber onde ela pensa que está indo, mas Lila não ouve e continua correndo na direção de seu filho. Enquanto isso, o prota está diante de alguns goblins e do senhor deles, mas mesmo assim, se mantém confiante e disposto a sobreviver a todo custo. Enquanto isso, Lila está correndo desesperada para entregar a espada para seu filho, até que fica surpresa, já que há um goblin à sua frente a encarando. Ela não pensa 2 vezes e parte para cima dele, mas a caçadora, de longe, acerta uma flecha em cheio no goblin. Em seguida, ela vai até a mãe de Acel e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Desesperada, Lila grita dizendo que precisa entregar a espada para seu filho, pois a espada que ele está usando tem baixa durabilidade. A Anemona deixa claro que irá entregar a espada e que é para ela voltar, mas nesse exato momento, outro goblin vai para cima de Lila. A caçadora consegue ser mais rápida e elimina a criatura com outra flechada certeira. Porém, ao olhar ao redor, comenta que, pelo visto, não há o que fazer, mas que vai segurá-los ali. Enquanto Lila corre para entregar a espada para seu filho,
filho, Anêmona tenta abrir caminho com suas flechas. Lila segue correndo e agradecendo muito a caçadora. Anêmona vê que a mãe do garoto conseguiu passar pelas criaturas, mas que agora está cercada por vários goblins. Então pensa que está em uma situação bem complicada. Já em outro local da batalha, Wald e seu parceiro estão lutando sem parar e comentam um com o outro que os goblins estão ficando cada vez mais fortes de repente. Até que Wald ouve um alto barulho na direção da torre de vigia e grita querendo saber o que está acontecendo por lá. O senhor dos goblins e as demais criaturas começam a se aproximar do Prota, e o homem que está com Soushi fica amedrontado ao ver o tamanho da criatura à sua frente. O Prota conta que um senhor goblin é uma espécie de goblin de alto nível e que não deveria estar aparecendo nessa debandada do 7º dia. De longe, Azel vê o enorme goblin atacando os demais e grita dizendo que precisa ir apoiá-los. O Prota e seu parceiro, enquanto enfrentam os goblins inferiores, não percebem o enorme senhor dos goblins se preparando para atacá-los. Até que Sushi se dá conta do que vai acontecer e grita pedindo para seu parceiro ter cuidado, mas o golpe da criatura é tão forte que racha o chão onde estão e joga o parceiro do Prota para longe, assim como vários goblins que estavam em volta da área do choque do ataque da criatura. Sushi fica sem acreditar que o enorme goblin teve a capacidade de atacar seus próprios aliados também. Assim que o parceiro dele cai no chão, rapidamente chega até ele e tenta protegê-lo até que ele se levante. Em seguida, pergunta se ele consegue ficar de pé. Nesse momento, Azel e o parceiro dele chegam para ajudar o Prota e seu parceiro, mas o senhor dos goblins não quer saber e já prepara outro ataque. Azel fica assustado e grita avisando que a criatura vai atacar novamente. O senhor dos goblins desfere o ataque com seu tacape. Soushi puxa seu escudo para tentar defender, mas fica surpreso com algo. E quando o senhor dos goblins ataca, o Prota consegue retornar o próprio ataque de volta na criatura. Azel e os outros ficam impressionados com isso. Já o chefão fica furioso. Sushi aproveita uma brecha e ataca a criatura. Em seguida, reflete que uma defesa perfeita, sincronizada com o tempo, é um sucesso, já que sabe que é uma técnica comum em jogos, mas que executá-la em tempo real é assustador. Nesse momento, o senhor dos goblins fica ainda mais furioso e solta outro rugido estridente, que ecoa por todo o campo de batalha. Um dos goblins tenta atacar o Prota pelo lado, mas Azel aparece, bloqueia o ataque e pede para Soushi deixar que ele vai proteger aquele lado. O parceiro do Prota comenta que irá deixar o grandão com ele e que ajudará a Cell a impedir que os goblins inferiores tentem atrapalhá-lo, mas deixa claro que é para ele fazer isso rápido, pois acha que não vão durar muito. Sendo assim, Sushi parte para cima com tudo do chefão e agradece seus parceiros. Ao chegar próximo da criatura, rapidamente corre para o lado direito, mas o senhor dos goblins não quer saber e ataca. Sushi bloqueia com seu escudo e pensa que será ruim se isso se tornar uma guerra de atrito, pois precisa reverter essa situação de alguma forma. Até que Leaf aparece chamando por ele, e Soushi grita pedindo para ela mostrar o console de geração de números aleatórios. Ela fica confusa com esse pedido repentino, mas responde que irá fazer isso. Não demora muito, e ela informa que já está no jeito. Soushi vê no console do sistema que a geração de números aleatórios está ativa, e que também o balanceamento de IA. Leaf quer saber o que ele está verificando. O Prota conta que o modificador de geração de números aleatórios está ativo, e que a IA de geração está sobrecarregando, com isso pode usar todos os críticos. A fadinha quer saber o que é isso, mas o senhor dos goblins fica ainda mais impaciente e grita mais uma vez bem alto. Soushi conta que um acerto crítico é um ataque que ignora a defesa do oponente e causa o dobro do dano normal. Mas tenha em mente que isso era praticamente impossível, mesmo em jogos de teste, já que os números aleatórios são números gerados aleatoriamente, quase como jogar um dado para lidar com probabilidades dentro do jogo, e que esse processo é chamado de geração de números aleatórios. No entanto, ele também sabe que o sistema de geração de números aleatórios de Last tem um bug que foi adiado para a correção posterior, no qual, se a pessoa parar o ataque de um inimigo 15 vezes seguidas, a IA tenta ajustar o sistema de geração de números aleatórios porque os ataques não estão acertando o suficiente, mas que, em contrapartida, esse ajuste sobrecarrega a memória relacionada, fazendo com que o sistema de geração de números aleatórios trave e, como resultado, temporariamente todos os ataques se tornem acertos críticos. Ouvir isso deixa Leaf bem surpresa, pois não tinha ideia de que isso poderia chegar a acontecer, mas também quer saber se algo assim pode ser possível. Soushi segura firme sua espada e responde que acha que consegue, mas que havia um bom motivo para a correção desse bug ter sido adiada, já que parar o ataque de um inimigo 15 vezes seguidas era algo quase impossível, mesmo em jogos de teste. Porém, ele se enche de confiança e conclui que irá ver se realmente tal feito beira o impossível. Dito isso, se prepara e comenta que irá ter que se defender de 15 ataques consecutivos. O senhor dos goblins ataca o Prota, e ele consegue bloquear o primeiro, depois o segundo. O chefão fica furioso ao ver que seus ataques estão sendo bloqueados e começa a atacar de forma frenética. Soushi tenta segurar a fúria do chefão e bloqueia mais um ataque. Azel, enquanto luta contra uma criatura, fica surpreso ao ver que o Prota está resistindo aos ataques da enorme criatura. Ao bloquear o quarto ataque, Soushi comenta com Leaf que, se bloquear os ataques em sequência, acha que poderão reverter a situação, mas a Cell começa a ter dificuldades para lutar, até que a mãe dele chega e grita por ele. Já o Prota segue tentando bloquear os ataques do chefão, que, por sua vez, fica ainda mais furioso e tenta acertar um chute no Prota, que também consegue defender o ataque. O senhor dos goblins perde o equilíbrio e cai com tudo no chão. Soushi dá risada ao ver que está conseguindo pressionar a criatura, mas logo tem que saltar para trás, porque o chefão se levantou e, em seguida, bloqueia o 11º ataque da criatura. O senhor dos goblins não se cansa e tenta a todo custo acertar o Prota, que segue bloqueando, chegando a incríveis 13 defesas consecutivas. Enquanto isso, a Cell está tentando segurar um dos goblins, mas ao perceber que o outro saiu correndo na direção do Prota, grita tentando avisar Sushi, que por sua vez bloqueia mais um ataque e pensa que está indo muito bem, já que bloqueou 14 ataques e
e falta apenas mais um, mas devido à sua concentração estar voltada para a luta contra o Senhor dos Goblins, fica surpreso ao perceber que um dos Goblins está prestes a atacá-lo. A Cell aparece para protegê-lo, mas ao tentar atacar com a espada, ela se quebra toda, já que a durabilidade estava baixíssima, o que deixa o garoto sem acreditar que isso aconteceu justamente em uma hora dessas. O Goblin rapidamente vira para atacar a Zell, mas Lila grita pedindo para seu filho pegar a espada e, dito isso, joga a espada para ele. Assim que a Zell a pega, elimina o Goblin sem muitas dificuldades. Sushi se vira na mesma hora, já que o chefão está prestes a desferir um ataque com seu tacape, e a criatura desfere o golpe, mas o prota consegue finalmente bloquear os 15 ataques consecutivos. Ele dá risada, pede desculpas ao Senhor dos Goblins pela demora e conta que agora a batalha irá terminar em um instante. Dito isso, se vira e parte para cima da enorme criatura, desferindo vários ataques, sendo todos eles ataques críticos, e por fim finaliza com um ataque duplo de cima para baixo. O Senhor dos Goblins fica balançando de um lado para o outro sem fazer nada, e depois cai com tudo no chão. Os demais Goblins notam que o líder deles foi derrotado e logo batem em retirada da base. O Wald e os outros veem as criaturas correndo para longe, e logo querem saber o que está acontecendo. Leaf vai até seu criador e diz que ele foi incrível, e que ele conseguiu. Muito cansado, ele responde que sim, mas que foi por bem pouco. Azel olha para o corpo do chefão caído no chão e comenta que acha que ganharam. Lila fica contente ao ver que seu filho ficou bem, porém logo fica assustada ao ver o chefão abrindo os olhos do nada. Então salta na frente de seu filho e é acertada em cheio pela criatura. Sushi se levanta na mesma hora e grita que não esperava que o Senhor dos Goblins ainda pudesse se mover. Em seguida, desfere o ataque final na criatura e assim que elimina o chefão, Azel corre até sua mãe e grita preocupado com ela. Enquanto ele chora, ela comenta que está muito feliz que ele esteja bem e que agora vai para onde o pai de Azel está. Ele começa a chorar ainda mais e grita desesperado, pedindo para ela não dizer isso. Lila deixa claro que seu filho precisa encontrá-los depois de muito tempo, pois agora ele precisa viver a vida, crescer saudável e ser forte, e que, quando se reencontrarem, quer que Aisel conte sobre suas histórias, pois estará muito ansiosa. Aisel, ao perceber que sua mãe se foi, solta um grito de dor que é ouvido por toda a base. Sushi e os outros ficam completamente sem palavras e, para piorar, começa a chover, tornando o ambiente frio e triste, até que o sistema informa que a missão de sobreviver à debandada foi concluída. Já no dia seguinte, a primeira lápide da base é feita, e Sushi está a observando atentamente. Leaf chama por seu criador e conta que não conseguiu encontrar o motivo pelo qual o Senhor dos Goblins apareceu, mas que pelo menos não há vestígios de modificação nas configurações do jogo. Em seguida, enfatiza que mesmo que o título de mestre do jogo tenha sido roubado dele, ele ainda possui a autoridade para gerenciar as configurações menores do jogo, mas que acha que não deveria ser possível alterar as configurações à vontade. Com a cabeça abaixada, o prota comenta algo sobre o grande arquiteto, o que deixa Leaf confusa. Sushi comenta que estava sendo arrogante, já que pensava que sabia tudo sobre o mundo em que está, só porque foi o cara que o criou e que acreditava que, não importa a situação, seria capaz de lidar com ela, mas que, na realidade, acabou deixando alguém ser eliminado, alguém que não deveria. Leaf tenta animá-lo dizendo que isso pode até ser verdade, mas que também, se o seu criador não estivesse ali, a base teria sido destruída, e que é graças a ele que os NPCs ainda estão vivos. Sushi comenta que sabe que eles estão vivos, pois é o cara que os criou, e que também é o cara que os fez sofrer e quem está os levando para a morte. Dito isso, começa a caminhar de volta para dentro da base, completamente desapontado, e então pede para Leaf deixá-lo em paz por um tempo. Sushi vai para um local mais afastado da base e se senta no chão. Anemona aparece querendo saber o que ele está fazendo. Nesse momento, alguns pássaros começam a voar pelo local. A caçadora prepara a flecha e dispara, acertando em cheio. O pássaro cai no chão, e Anemona conta que, nesse mundo, arriscam suas vidas apenas para sobreviver, mas que, às vezes, tiram vidas, e às vezes, as suas vidas são tiradas, mas que isso não é culpa de ninguém, pois é assim que as coisas são. O prota tenta argumentar, dizendo que, mesmo assim, acha que tem, de alguma forma, um pouco de culpa. Anemona sai andando, pedindo para ele segui-la, pois ele precisa ver uma coisa. Ao voltarem para a base, os moradores estão treinando sem parar. Sushi quer saber o que ela quer mostrar. Ela aponta para frente, e assim que o prota olha, vê Azel treinando sem parar, sempre avançando e avançando. Anemona conta que o garoto está fazendo isso desde o funeral daquela manhã, e o prota fica surpreso. A caçadora conta que o garoto diz que quer ter muitas histórias para contar à mãe dele, e que, para isso, ele precisa ficar mais forte. Sushi fica impressionado ao saber disso. Nesse momento, o rapaz que estava treinando com Aisel cai sentado no chão e pede um pouco para descansarem, pois está bem cansado. Aisel, ao perceber que o prota está ali, corre até ele chamando-o. Sushi fica um pouco sem jeito, mas logo fica completamente surpreso ao ouvir Aisel o chamando para lutar. O garoto bate no peito e deixa claro que quer ficar mais forte para que possa contar todos os tipos de histórias para sua mamãe e que não pode se dar ao luxo de desabar ainda. Sushi engole em seco, então vai até um barril onde há espadas e comenta que ele tem razão. Sendo assim, ao pegar uma espada, deixa claro que não irá pegar leve com o garoto. Aisel fica empolgado e diz que é assim que as coisas têm que ser. Dito isso, parte para cima do prota, que por sua vez, enquanto cruza espadas com o garoto, pensa que todos eles estão vivos e que estão vivendo com muito mais intensidade do que jamais imaginou, e que, pelo visto, acha que, se for esse o caso, então deve mostrar a eles um estilo de vida do qual não terá vergonha. Enquanto isso, em meio à floresta, há duas pessoas andando. O garoto quer saber onde exatamente estão. O velhote pega uma flecha danificada no chão e comenta que a flecha foi criada por uma pedra mágica, já que pode sentir que há vestígios de mana nela. O garoto fica surpreso e pergunta como assim. O velhote fecha o punho com força sobre a flecha e comenta que talvez finalmente estejam perto de uma pista. Dito isso, voltam a andar pela floresta rumo à base do prota. Alguns minutos depois, dentro da base, a comida está sendo servida. Anemona fica encarando a comida, esperando a hora em que poderá atacar, até que Sushi percebe algumas pessoas se aproximando da entrada da base. Leaf chama por seu criador, mas ele comenta
que, pelo visto, eles chegaram. Os moradores ficam surpresos com o que estão vendo. Uma das pessoas que acaba de chegar na base é Dorn, o anão artesão, que logo quer saber quem é o líder daquela vila. Ginger, o outro anão artesão, pede para seu mestre ser um pouco mais gentil na forma de falar. O prota aparece dizendo que é o líder dali. Dorn fica sério e vai direto ao ponto, perguntando se o prota tem pedras mágicas ali na base. Ginger fica um pouco sem graça com a pergunta repentina de seu mestre e tenta explicar, dizendo que, na verdade, são anões viajando em busca de materiais raros e que ouviram dizer que havia pedras mágicas ali e estavam esperando que o prota os deixasse vê-las. Sushi comenta que estavam prestes a jantar e que, se eles quiserem, podem conversar mais enquanto jantam juntos. Ginger fica feliz com o convite e agradece. Assim que todos se sentam para comer, o prota fica observando atentamente os anões, já que tem em mente que Dorn e Ginger são NPCs anões artesãos e que, se puder torná-los aliados, poderá fortalecer armas e desenvolver instalações que não podem ser criadas com pedras mágicas. Sendo assim, comenta que Dorn havia mencionado que queria ver e tocar as pedras mágicas, e ele responde que é exatamente isso. Ginger fica olhando de um lado para o outro, esperando alguma resposta de ambos os lados, até que resolve explicar que estão viajando em busca de um material chamado Pedra Filosofal. Sushi fica surpreso ao ouvir sobre isso. Ginger conta que a Pedra Filosofal é uma existência lendária, mas que acredita-se que ela realmente exista, porque armas que dizem ter sido criadas usando-a como material ainda existem naquele momento. No entanto, enfatiza que ninguém, nem mesmo os anões de vida longa, jamais viram a verdadeira Pedra Filosofal e que, como artesãos, é um material raro supremo que devem absolutamente tocar pelo menos uma única vez. Dorn ressalta que entende que a mana parece estar envolvida no refinamento do prota. Sushi tem em mente que é verdade que existe um item chamado Pedra Filosofal em Last. No entanto, sabe que tal item foi definido como recompensa por uma missão especial de Raid Multiplayer, já que é impossível obtê-lo jogando normalmente, no sentido de que apenas jogadores podem obtê-lo, e que não é errado dizer que ele está intimamente relacionado à mana ou às pedras mágicas. Sendo assim, o prota comenta com os anões que eles querem ver as pedras mágicas. Ginger responde que pedras mágicas não, já que o minério de origem também é extremamente raro, e que entende que elas são preciosas para todos na vila dele, mas que pretende usá-las apenas como referência. Então quer saber se o prota estaria disposto a mostrá-las a eles. Sushi comenta que adoraria mostrar, o que deixa Ginger bem empolgado ao saber que finalmente vai ver uma pedra mágica. Porém, o prota ressalta que, em troca, quer que eles forjem algumas armas, já que o lugar ali é atacado por monstros quase todas as noites, e que, para proteger a vida de seus companheiros, precisarão de armas de alta qualidade. Dorn responde que tudo bem, e Ginger agradece ao prota e enfatiza que será uma tarefa para eles, anões artesãos. Sushi comenta que mostrará as pedras mágicas assim que terminarem a refeição, mas fica se questionando como poderá fazê-los se juntarem à vila. Após terminarem de jantar, vão para a cabana onde está a pedra mágica. Os anões ficam observando a pedra atentamente, sem piscar os olhos. Dorn comenta com o prota que, pelo visto, a pedra mágica que está ali é diferente do que está procurando, e Ginger fica surpreso ao ver que o velhote já percebeu. Dorn explica que a pedra mágica ali é mais como um portal do que um material. É um caminho para a mana, que é fundamentalmente diferente do material que precisam. Sushi quer saber se não era isso que eles estavam procurando, mas pensa que isso já era esperado, já que a percepção deles é bastante precisa, pois sabe que a pedra mágica que está ali é uma interface para o jogador, e que não é o tipo de coisa que pode ser usada como material. Dorn comenta que é bastante grato por o prota tê-lo deixado ver a pedra mágica. No entanto, ressalta que não parece ser uma pista para a pedra filosofal, e que por isso partirão bem de manhã no dia seguinte. Sushi explica que, da sua parte, não se importaria se eles ficassem um pouco mais, e que, na verdade, a vila ali tem uma oficina que não está sendo usada, e existem materiais que poderão produzir com as pedras mágicas, além de que acredita que pode fornecer um excelente ambiente para o artesanato. O velhote responde que não, pede desculpas, mas deixa claro que precisa continuar em sua jornada. O prota respira fundo, comenta que entende, mas pede, por favor, que eles pelo menos forjem as armas, pois os monstros certamente atacarão naquela noite também. Dito isso, ao saírem todos para fora da cabana, o prota informa que mostrará a oficina, e que é para eles ficarem à vontade para usar o equipamento como quiserem. Leaf pergunta ao seu criador se está tudo bem, já que teme que, nesse ritmo, os anões não se tornem aliados. Sushi comenta que sabe disso, mas que também percebeu que o mestre Dorn tem um forte desejo de encontrar a pedra filosofal, e que qualquer outra coisa provavelmente não moverá o coração dele. Porém, sabe que pelo menos a discípula do velhote é uma jovem artesã, e pela forma como as pessoas reagem ao seu trabalho e pela influência que ela tem, acha que ela deve ter o desejo de sentir essas coisas de forma direta, já que entende muito bem esse sentimento, pois era da mesma forma quando começou a fazer jogos. Sendo assim, enquanto observa Ginger desapontada ao saber que eles não ficarão ali por mais tempo, o prota conclui que, se Ginger sentir que aquele lugar é onde pode encontrar realização como artesã, tem quase certeza de que a possibilidade de ela querer ficar é alta. Após algumas horas, a noite chega, e a batalha para sobreviver a mais uma noitada começa. Ginger fica impressionada ao ver que os monstros de fato estão atacando. Em seguida, 2 goblins são acertados em cheio por flechas. O arqueiro que as disparou comenta que o poder de perfuração é totalmente diferente quando as pontas das flechas são reforçadas. Ginger comenta que, se tivessem um pouco mais de tempo, poderia ter aumentado a precisão também. O arqueiro responde que acha que não, pois do jeito que está, é mais do que suficiente. Agradece e continua disparando as flechas nos goblins que estão embaixo da torre de vigia. Enquanto isso, Wald e Assel estão na linha de frente lutando contra as criaturas. Ginger observa Wald e pensa que uma espada de 2 mãos provavelmente seria melhor para ele, que é grande, e que se ajustasse o centro de gravidade do garoto, acha que seria muito mais fácil para ele balançar a espada livremente. Dorn apenas fica observando sua discípula analisar as coisas ao redor com muito cuidado. Enquanto isso, o prota também está travando
sua batalha, até que Leafy aparece querendo saber se Ginger será aliada deles. Sushi responde que acha que pode ser difícil apenas com suas palavras e, enquanto a fadinha fica confusa com o que ele acabou de dizer, o prota elimina a criatura à sua frente. Sushi olha para cima e, vendo como Ginger está interessada em ajudar, comenta que a artesã não parece desgostar da ideia de querer ser aliada deles. Após isso, e já no dia seguinte, após os anões fazerem algumas armas na oficina, Ginger comenta com o velhote que irá buscar as bagagens. Assim que a discípula de Dorne sai para fora da oficina, um cara a chama e diz que ela realmente ajudou a todos na base na noite anterior. Aparece outro morador dizendo que, graças a ela, acha que derrotar os inimigos foi muito fácil. Ginger fica sem graça, mas comenta que fica feliz por ter podido ajudar de alguma forma. Após os moradores irem embora, Ginger fica bem contente por ter sido reconhecida. Até que Asel e Wald aparecem. O grandão comenta que a espada dele, que ela aprimorou, tem um corte muito legal. O garoto também agradece por ela ter ajustado a espada dele, já que ficou muito mais fácil de manejar. Wald dá um tapa nas costas de Ginger e, dando risada, diz que ela deveria ficar na vila por um tempo e, se possível, fazer uma arma personalizada para ele. Mas Ginger ouve Hazel contando que os dois anões já estão de partida. Wald se despede e comenta que talvez eles se encontrem de novo algum dia. O garoto deseja boa viagem para Ginger e ressalta que espera revê-la novamente. Ginger se despede deles e logo percebe o prota a observando. Ele quer saber se ela já está indo embora. Ginger responde que sim e conta que seu mestre é um homem inteiramente comprometido com a Pedra Filosofal. Sushi quer saber se ela também pensa da mesma forma. Ginger fica intrigada e pede para o prota ser mais claro. Ele comenta que parece que o interesse dela não é apenas a Pedra Filosofal, ou que pelo menos foi o que pensou. Ela fica sem jeito e não consegue responder. Sushi conta que a vida ali é difícil. Monstros atacam toda noite e, mesmo que tenham pedras mágicas, os recursos não são exatamente abundantes, além de que já estão com poucas mãos. E que é exatamente por isso que o poder de combate de uma única pessoa faz uma enorme diferença. Então ressalta que a vila precisa dela, já que as habilidades dela estão diretamente ligadas à vida de cada pessoa ali. Sendo assim, o prota estende a mão e pede para ela ficar na vila e se juntar a eles. Ela continua sem saber o que responder, até que Dorne aparece agradecendo ao prota por tudo. Em seguida conta que os preparativos estão completos e já estarão partindo. Ginger fica acanhada por um breve momento, mas chama seu mestre e diz que pretende ficar na vila. Ele olha para trás e pergunta se ela está falando sério. Ginger responde que sim. Dorne solta o escudo no chão e pede para ela forjar uma arma. Ginger fica confusa com esse pedido e diz a seu mestre que não entendeu. Ele aponta o machado para ela e deixa claro que não pode deixar uma novata solta na natureza. Ela fica surpresa, mas concorda com a ideia de seu mestre. Após isso, vão para a forja. Sushi quer saber se Ginger precisa de algo, pois pode gerar alguns materiais com pedras mágicas. Ela responde que não e agradece. E, enquanto trabalha duro para forjar a arma que seu mestre pediu, deixa claro que não ficaria satisfeita se não fizesse isso com seu próprio poder. O prota sorri e diz que entende. Sendo assim, se vira e a deixa trabalhando. Algumas horas depois, Ginger termina seu trabalho e leva a arma para seu mestre analisar. Dorne pega a espada da mão dela e fica observando, mas logo devolve a arma e ressalta que não é desta maneira que almeja. Então explica que ferreiros de segunda classe trabalham olhando para o objetivo e que ferreiros de primeira classe trabalham olhando para a pessoa. Dito isso, olha para Sushi e enfatiza que, se for assim, isso deve mostrar onde o olhar dela está fixo. Em seguida, ressalta que ele tem seu fogo e ela tem o dela, e que por isso é para ela se lembrar bem de não deixar a chama dela se apagar e seguir a própria chama interior que há dentro dela. Ginger fica impressionada com as palavras de seu mestre, mas o prota pergunta a Dorne se isso significa que ela passou. Ele apenas se vira e sai, pedindo para Sushi apenas cuidar de Ginger. Ela fica olhando para a espada que forjou e pensando nas palavras de seu mestre. Sushi fica contente ao saber que ganhou mais uma nova aliada e, ainda por cima, uma anã artesã. Já o velhote segue seu caminho na busca da Pedra Filosofal. Ginger faz um gesto de agradecimento para seu mestre, e Sushi comenta que agora que garantiram uma artesã como aliada, precisam fortalecer a base de produção. Leafy fica empolgada e ressalta que irão aumentar, e muito, o nível da base agora. 9 dias depois, os moradores estão bem impressionados, já que estão vendo a base evoluir vários níveis. Nesse momento, a vila está no nível 8. Ginger chama pelo prota e pergunta se então este é o poder da pedra mágica, já que é a primeira vez que vê. Sushi responde que sim, e comenta que desta vez, as muralhas externas e a oficina foram reformadas. E assim que entram na oficina, o lugar está todo reformado e impecável. Enquanto Ginger fica maravilhada, o prota conta que ali é o lugar reservado para ela, e que é para usar como quiser. A artesã vai de um lado para outro, observando e testando o lugar, e agradece muito ao prota, e diz que tem tantas coisas que quer experimentar imediatamente. Sushi fica feliz ao ver que ela está empolgada, e, ao sair para fora da oficina, ouve Leafy o chamando. O prota comenta que ter Ginger de seu lado foi uma grande vitória e que, considerando as batalhas que já presenciou, o equipamento que tinham ali era um pouco inconfiável. Em seguida, explica que a quantidade de recursos que a pedra mágica pode armazenar também aumentou graças à subida de nível da base, mas que gostaria de estocar mana nas próximas batalhas. Dito isso, enfatiza que, agora que o nível da base subiu, assim que a mana atingir uma quantidade específica, uma certa pessoa aparecerá. A fadinha fica surpresa ao saber que o prota já está pensando em mais um novo aliado. Já ele, por sua vez, reflete que, após fazer de Ginger sua aliada, superaram constantemente os ataques subsequentes e que a qualidade de suas armas e armaduras melhorou consideravelmente, e o fardo sobre os membros que iam para a batalha diminuiu, já que tem Ginger atuando como apoio durante o combate, pois no mundo de leste, onde a morte é o fim, garantir suprimentos é crucial. Porém, tem em mente que faltam menos de 3 dias até a segunda debandada de monstros, e por isso, sabe que precisa se apressar e reforçar as defesas. Alguns dias depois, os moradores estão reunidos no centro da base. Walt quer saber o que diabos é o monte de terra que está vendo. Ginger conta que é um golem, e explica que é um
humanoide movido por magia que se move sozinho. Sushi reflete que golems são itens de suporte que podem participar da batalha ao lado de NPCs e que eles podem desempenhar o mesmo papel que o personagem definido como seu mestre. Então, se o mestre for um espadachim, o golem pode usar espada. Se o mestre for um arqueiro, o mesmo pode usar um arco, já que os atributos dele são uma versão degradada dos do mestre, mas que mesmo assim são úteis para completar o número de unidades. Até que Ginger dá risada e explica que só pode mover os golems porque estão na fonte da pedra mágica, além de que sempre quis tentar fazer um. Anemona fica intrigada ao observar o golem usando espada e escudo e logo quer saber se essa coisa realmente pode lutar. Ginger responde que sim e explica que, se a caçadora definir um mestre, o golem pode lutar no mesmo estilo que seu mestre, embora os atributos dele sejam menores. Uma moradora, ao perceber o golem usando avental e segurando uma vassoura, quer saber se essas coisas podem ajudar com as tarefas domésticas. A artesã deixa claro que pode deixar tarefas como limpeza ou lavanderia para os golems, e qualquer coisa que envolva movimento físico. Os moradores ficam impressionados com essa criação e começam a especular ao redor, até que um dos golems se move, e Ginger fica intrigada, já que sabe que, para os golems reagirem da forma que estão fazendo, deve existir outra fonte-mãe por perto. Até que alguém grita avisando que alguém está se aproximando da base. Todos rapidamente vão para a entrada da base e ficam observando a pessoa caminhar do meio da floresta. E não demora muito para essa pessoa chegar à entrada. A loirinha chega confiante e grita dizendo que desafia o líder da vila para um duelo. Essa é a filha da rainha da Floresta Branca, Eulícia Weiswald. Todos da base ficam sem acreditar na audácia da garota. Em seguida, o prota comenta com Leafy que, pelo visto, as condições para a desova foram atendidas. Sendo assim, chama por Eulícia e conta que, por enquanto, é o líder da base. Ela observa o prota atentamente e pergunta se ele realmente é o líder. Então deixa claro que, se ele perder o duelo, ela se tornará a líder do lugar. Dito isso, pede para o prota não ficar preocupado, pois irá garantir o desenvolvimento da vila. Sushi comenta que entende, mas quer saber o que acontecerá se ela perder. Eulícia dá risada e responde que isso é praticamente impossível, mas que, no pior cenário, se perder, fará tudo o que ele quiser. Sushi fica sério e pergunta se ela tem certeza disso, pois acha que ela pode voltar atrás com a palavra. Depois, a loirinha aponta o dedo para o prota e deixa claro que, como filha de Láurea, rainha da Floresta Branca, ela, Eulícia Weiswald, nunca voltará atrás com sua palavra. Sushi e Leafy dão risada da declaração da loirinha, mas em seguida, o prota se prepara e aceita o duelo. Ambos se encaram, e o sistema informa que a missão do prota agora é vencer o duelo contra um mago. Algumas pessoas da vila vão para a torre de vigia para assistirem de um bom lugar, e outras ficam de longe para não serem pegas no fogo cruzado. Sylvan quer saber quem é a pessoa que acabou de chegar. Ginger conta que Eulícia é da tribo Ida da Floresta Branca, um lugar isolado como um território élfico, e que os elfos de lá raramente saem. Wald dá risada e diz que a elfa mencionou algo sobre se tornar a chefe da aldeia, mas quer saber se não é mais fácil fazer do mais forte o líder. Em seguida, enquanto alguns moradores distribuem comida para o pessoal, Eulícia saca sua varinha mágica e deixa claro para o prota que, na hora que ele quiser começar o duelo, pode começar. Sushi pega uma moeda e comenta que irão começar no segundo em que a moeda atingir o chão. Dito isso, arremessa a moeda para o alto, e assim que ela cai no chão, a loirinha se prepara para fazer seu primeiro movimento e ativa sua habilidade Corte do Vento. Sushi desvia do ataque no último instante. Wald fica impressionado e logo quer saber o que a loirinha usou. Ginger explica que foi uma magia de ataque e que, pelo visto, a elfa é habilidosa. Azel comenta que nem conseguiu ver o ataque. Eulícia comenta com o prota que ele tem bons instintos. Dito isso, enquanto lança vários ataques de Corte do Vento, quer saber quanto tempo ele acha que consegue resistir. Sushi se movimenta de um lado para o outro para não ser atingido pelos ataques e reflete que sabe que a elfa é uma personagem que elimina a pessoa no primeiro encontro, já que ela possui uma confirmação visual da magia de vento avassaladora e que, sem conhecer a estratégia, a pessoa fica completamente indefesa, além de que ela aparece cedo, e a maioria dos iniciantes perde para ela e não consegue recrutá-la. Porém sabe que, desta vez, é o oponente dela, então parte para cima. Eulícia fica surpresa ao ver que ele está avançando em vez de recuar e tentar acertá-lo. Sushi bloqueia e reflete que a magia de vento para iniciantes tem trajetórias previsíveis baseadas no movimento da varinha. Ela fica bem surpresa ao ver que ele conseguiu bloquear seu ataque facilmente. Enquanto avança mais uma vez, Sushi tem em mente que o poder dela tem limites claros e que até pode funcionar em monstros sem armadura, mas o escudo de ferro forjado por Ginger não será cortado. Eulícia ativa mais uma vez seu poder e salta para o alto. Desta forma, consegue se esquivar do corte da espada do prota. Ela segue desviando dos ataques enquanto está voando. Os moradores da vila ficam surpresos ao verem que ela pode voar e logo comentam que também queriam voar. A loirinha prepara sua habilidade Dança do Vento, que começa a tomar a forma de um redemoinho. Sushi pensa que essa é uma magia de vento de nível superior e que, se um personagem de teste for acertado por isso, será fatal. Eulícia comenta que, se o prota continuar avançando de frente, irá se tornar um alvo fácil, mas ele ativa um item antes. A loirinha não quer saber e grita dizendo que é para ele saber o seu lugar. Dito isso, lança sua habilidade avassaladora. Porém, nada acontece e ela acaba ficando bem espantada com o que está vendo, já que o prota está girando algo em sua mão. Ela tenta fazer alguma coisa antes que ele faça algo, mas é tarde demais. Sushi arremessa o que estava girando na direção dela. Eulícia é pega pelo pé por uma corda com peso e logo é puxada com tudo para o chão. Ela fica confusa com o que acabou de acontecer e olha diretamente para seus pés, percebendo que está presa a alguns pesos. Sushi aproveita a chance, vai até ela e aponta sua espada. Em seguida, pede desculpas e comenta que o nível da pedra mágica ainda é
muito baixo, pois não havia mana suficiente ali para ela liberar feitiços de nível superior. Sendo assim, enfatiza que pelo visto, parece que ganhou o duelo. Ela fica nervosa e comenta que acabou perdendo para alguém que nem usa magia, mas ao ver a expressão do prota indicando que agora ela fará tudo o que ele mandar, Eulícia fica completamente em choque. Mais tarde, ela está ajudando a juntar os destroços que quebraram durante a batalha e dizendo que havia dito que iria acompanhá-lo, mas quer saber por que tem que ajudar a limpar o local. Sushi deixa claro que foi ela que quebrou as coisas e que por isso, ela é quem deve limpar. E enquanto ela segue empilhando as coisas com a varinha, Sushi observa o pessoal trabalhando duro junto aos golems. Leaf comenta com seu criador que é bom que a maga também tenha se juntado a eles. Ele observa a elfa resmungando e responde que sim, mas que testarão as novas táticas naquela noite durante a batalha. Após isso, o prota vai para o meio da floresta, junto com Eulícia, Ginger e os golems. Ele sempre está atento aos movimentos da loirinha, até que chama pela fadinha e pergunta se ela consegue saber de alguma forma o que está acontecendo no mundo real. Ela tenta verificar, mas logo responde que não, e conta que, além da mudança do nome do mestre do jogo, não parece haver nenhuma mudança em Last. Sushi comenta que há partes do fluxo do jogo que diferem do original, então quer saber se será porque está ali no mundo de Last, ou se há outro motivo, pois teme que, desta forma, não vai chegar a lugar nenhum. Então conclui que precisa atingir o nível 100 o mais rápido possível. Leaf fica confusa e pede para ele ser mais claro. O prota explica que, se atingir o nível 100, poderá entrar na torre. Leaf mexe no sistema e comenta que, pelo visto, essa torre foi adicionada na última atualização. Sushi comenta que mesmo com o modo desenvolvedor, há um limite para o que pode fazer no modo normal de jogabilidade e que, para ir além disso, precisará do poder da torre. Até que ouve a elfa o chamando. Ela quer saber por quanto tempo irão continuar andando floresta adentro. O prota responde que até quando os monstros aparecerem, então pensa que quer testar a magia e os golems antes da batalha daquela noite, sendo justamente por isso que foram para a floresta. Porém, resolve perguntar o quão boa Eulícia é com magia. A loirinha começa a se gabar, dizendo que, se for magia de vento, pode usar qualquer coisa, além de outros tipos também. Mas ela logo muda a expressão ao ouvir o prota querendo saber o quanto ela pode usar onde estão. Eulícia fica sem graça e diz que acha que pode usar alguns feitiços de vento ofensivos e alguma magia de suporte de movimento, mas começa a gritar, dizendo que não é sua culpa, já que as pedras mágicas ali são ruins e o terreno tem pouca mana, e que, se essas fossem condições reais, com certeza poderia fazer mais. O prota ressalta que não está a culpando e explica que ela ainda precisa saber exatamente o que pode usar no momento. Dito isso, enfatiza que, se a manobra que usou mais cedo fosse em uma luta de verdade, ela poderia ter sido eliminada. A elfa não gosta muito de ouvir isso e, emburrada, comenta que sabe muito bem, até que Ginger quer saber se o prota pretende usar os golems com a elfa. Ele responde que sim, mas enfatiza que, no momento, não tem mais ninguém que possa usar magia e que, se aumentarem o poder mágico com os golems, terão mais opções táticas. Sendo assim, conta que, se definir Eulícia como a mestra dos golems, os mesmos agirão como subordinados dela, e mesmo que os golems não sejam tão fortes quanto ela, ainda serão capazes de usar magia. Dito isso, aponta para os golems e pede para a loirinha despejar o poder mágico dela nas criaturas e se certificar de que eles a reconheçam como mestra. Eulícia canaliza um pouco de seu poder sobre um dos golems e um forte brilho acontece. Ginger fica impressionada com o que está vendo e comenta que a loirinha agora pode enviar comandos para os golems apenas imaginando-os. Eulícia pega sua varinha, se concentra, ativa seu poder de levitação e, em seguida, os golems começam a levitar também, igual ao que a mestra deles está fazendo. Sushi pede para a elfa fazer com que os golems ataquem os caras à frente, mas que é para ela prestar atenção. Eulícia se vira para saber de que caras o prota está falando e acaba vendo vários coelhos caçadores que, no momento, todos parecem super fofos. Ela dá risada e diz que tudo bem, já que as criaturas à frente não pertencem à sua amada floresta. Os coelhos caçadores, assim que notam a hostilidade da loirinha, logo se transformam e partem para cima. Eulícia ativa sua magia Corte do Vento e, assim que a lança sobre as criaturas, os golems replicam o mesmo movimento. Os coelhos caçadores são acertados por vários ataques. Eulícia se empolga e sai correndo atrás das criaturas junto com os golems. E ao se aproximar mais um pouco, ordena aos golems que eliminem as criaturas de uma vez. Os golems e a elfa atacam simultaneamente. Alguns coelhos são eliminados e outros fogem de medo. A loirinha decide não ir atrás e logo quer saber o que o prota achou de sua atuação. Ele deixa claro que as habilidades dos golems são proporcionais ao mestre e que por isso ela não deve negligenciar seu treinamento. Eulícia não gosta de ouvir isso, respira fundo e diz que já havia dito que entendeu. Sushi comenta que acha bom ela ter entendido mesmo, pois irão precisar usar isso em uma luta de verdade. Enquanto isso, no mundo real, o Ataru está furioso, já que as coisas ainda não estão saindo como planejado e, pelo visto, parece que vai precisar tomar uma atitude mais agressiva. Diz isso enquanto observa o prota dentro do jogo. De volta para dentro do jogo, já é noite, e o sistema informa que o prota precisa sobreviver a mais uma noite. Agora, ele tem mais uma aliada e alguns golems para ajudarem na defesa da base. Sushi avisa a todos que os monstros estão se aproximando e que é para todos seguirem o plano. Dito isso, chama por Eulícia e deixa claro que os movimentos dela serão a chave para o sucesso. Ela responde que sabe e pede para o prota ficar relaxado. Valde grita dizendo que os monstros chegaram. Os goblins vão entrando na base. E desta vez, eles estão equipados com espadas e escudos, até que um goblin maior aparece por trás dos outros e solta um rugido, o que deixa os demais goblins empolgados para a batalha. O prota percebe que as criaturas começaram a lutar de forma organizada e que, conforme o nível da base aumenta, pelo visto as táticas inimigas se tornam cada vez mais avançadas. Então, olha para Anêmona e conclui que precisam elevar as próprias táticas para o próximo estágio também. A caçadora ordena para os arqueiros dispararem as flechas e, enquanto os goblins são acertados, o prota pensa que, primeiro, quebraram a formação da linha inimiga com ataques de longo alcance. E depois é a vez de Eulícia, que avança em alta velocidade junto com os golems. E por onde eles passam, os goblins são acertados sem saber o que os acertou. Sushi
sabe que com o alto poder de ataque e movimento rápido, a unidade mágica de Eulícia funciona como cavalaria, e que também pode cortar e dividir grupos inimigos. Em seguida, o grupo do Prota avança para a frente da batalha. Eulícia parte para a esquerda, e Wald e os outros vão para a direita. O Prota logo entra em batalha, e pensa que retardarão um grupo de goblins com flechas para imobilizá-los. E enquanto isso, Eulícia e os golems fazem tumulto em outra parte do campo de batalha. Sushi tem em mente que, enquanto o esquadrão terrestre desgasta o outro grupo, Eulícia, que é a peça-chave desta vez, faz a festa enquanto os goblins estão preocupados com as tropas terrestres. Sushi, ao perceber que o plano está indo como planejado, reflete que desta forma podem cancelar localmente a diferença de números das criaturas. A loirinha segue abatendo vários goblins de uma só vez, até que o Prota grita pedindo para Wald terminar ali rápido e partir para cima do goblin, que parece ser o líder das criaturas. Ele derrota o goblin fraco e comenta que ele não precisava nem dizer. Sendo assim, fica empolgado e diz que o grandão é seu. Dito isso, parte para cima do goblin, que aparenta ser o líder dos goblins inferiores. Porém, Eulícia aparece gritando, pedindo para Wald sair fora de seu caminho. Ele fica surpreso com a aparição repentina da elfa, e ela passa com tudo, acertando as criaturas. Wald tem que saltar para o lado para não ser atingido também. Sushi fica surpreso com a atitude de Eulícia. Já Wald fica nervoso e grita, querendo saber o que a loirinha pensa que está fazendo. Ele responde gritando que foi ele quem passou na sua frente. Nesse momento, uma criatura aparece na frente de Wald, e o Prota grita pedindo para ele prestar atenção. Wald consegue bloquear o ataque no último segundo, mas é bem pressionado pela força da criatura. Sushi pede para Wald segurar o goblin da forma que está fazendo, que já está chegando. Sendo assim, com um movimento rápido, o Prota desfere um corte na criatura. Wald solta o goblin e grita dizendo que agora é sua vez. Então crava sua espada no goblin, que mal tem tempo de se defender e logo cai com tudo no chão. Os goblins percebem que o líder deles acabou de ser eliminado. Sushi comenta que isso é ótimo e ordena a todos para acabarem com isso de uma vez. E todos partem juntos para terminarem a batalha. Algumas horas depois, o pessoal da vila consegue derrotar todas as criaturas, e o sistema avisa que a missão de sobreviver a mais uma noite foi concluída. Wald não perde tempo e logo vai até Eulícia e grita, querendo saber o que ela tem na cabeça. Leaf aparece e diz que, pelo visto, ainda há coisas a melhorar na coordenação do pessoal. Sushi concorda e comenta que sabe que, de fato, Eulícia é um grande trunfo na batalha, mas, ao ver Wald e ela discutindo, ressalta que precisam aperfeiçoar ainda mais as táticas de grupo para a segunda debandada e fortalecer a base também. Já no dia seguinte, a base mais uma vez está sendo evoluída, e assim que fica pronta, a base chega ao level 10. Wald olha em volta e comenta que ficou ainda maior novamente. Eulícia comenta que não chega a ser do nível da magia de criação élfica, mas que o poder da pedra mágica dali também não é nada ruim. Sushi fica de longe observando ao redor, e Leaf diz que conseguiram subir de nível a tempo. Sushi concorda, mas ressalta que foi por bem pouco, já que tem em mente que, querendo aumentar o nível antes da segunda debandada, investiram todo o conhecimento e esforço na reunião de recursos, e que, graças a pessoas como Anemona e Eulícia, que normalmente não poderia recrutar em uma partida comum, conseguiram reunir a quantidade máxima. Leaf comenta que, agora que a base chegou ao nível 10, algo vai acontecer. Sushi concorda e conta que isso significa que mais NPCs serão adicionados. Sendo assim, o Prota grita pedindo para todos liberarem a praça, pois vão chegar mais jogadores. Dito isso, um brilho no céu acontece, e logo um feixe de luz desce no centro da vila. Todos ficam observando atentamente, e da luz saem mais pessoas para ajudarem na vila. Sushi vai até eles, e comenta que tem certeza de que eles estão confusos. Então pede que o deixem explicar a situação para todos, e após um tempo contando sobre a situação, uma das pessoas grita dizendo que o Prota está de brincadeira, já que os arrastaram para ali sem motivo e os obrigaram a lutar contra monstros. Em seguida, uma mulher pede ao Prota que os mande de volta. Sushi comenta que sente muito, e deixa claro que não há como mandá-los de volta. Sylvan se aproxima dizendo que, ainda assim, eles têm casas e comida ali, e que por enquanto, morar ali é a única opção real. O cara de antes continua gritando, querendo saber do que o velhote está falando, e depois aponta o dedo para o Prota, e diz que foi ele quem sequestrou todos ali. Nesse momento, Wald chama a atenção de todos, e comenta que já viu esse tipo de reação em um lugar antes, mas ao tentar falar, percebe que não é bom em tentar conversar com as pessoas e cai na risada. As pessoas logo querem saber quem diabos ele é, e pedem para que Wald fique fora disso. Ouvir isso foi um choque para Wald, e ele logo fica sério e deixa claro que tentaram ser gentis. E ao tentar partir para cima dos novos moradores, duas pessoas seguram Wald para ele não fazer uma cagada. Os demais moradores da vila ficam pasmos com a gritaria que está acontecendo ali, até que a Anemona quer saber se devem lidar com o ataque daquela noite apenas com os membros atuais. Sushi responde que não, e enfatiza que a escala do ataque só aumentará e que será difícil, a menos que aumentem os números também. A caçadora fica observando Wald furioso e pensa que, se não entrarem em consenso, acha que as coisas podem sair fora de controle. O Prota apenas respira fundo, pensando que precisa resolver isso o mais rápido possível. Algumas horas depois, as mulheres da base seguem trabalhando e conversando. Já na oficina, Ginger está mostrando como funciona a arte do artesão para os novos moradores. Aisel está observando as novas crianças brincarem. Os novos moradores que podem lutar estão reunidos no campo de treinamento. Sushi grita, avisando que os monstros não vão ter pena deles por serem novos. Dito isso, ressalta que se eles não querem ser eliminados, é para se prepararem adequadamente. O cara de antes, que estava inconformado por ter sido levado até ali à força, apenas fica observando as coisas sem dizer nada. Mais tarde, a janta está sendo servida e várias pessoas estão no refeitório. Os novos moradores estão conversando e comendo, enquanto os moradores antigos estão conversando sobre o que irão fazer mais tarde. Sylvan tenta pegar mais um pouco de bebida, mas a mulher se nega a dar mais. E os novos moradores percebem isso, e a mulher e o cara de antes não gostam disso. Sushi percebe isso e pensa que, infelizmente,
provavelmente estarão indo para a batalha ainda carregando tantas incertezas. Então cogita que talvez a luta daquela noite possa ser realmente difícil. E não demora muito para chegar o 12º dia de sobreviver à noite. Enquanto Vald e os outros lutam, um dos moradores novos fica tremendo de medo de se envolver na luta. Vald percebe isso e grita, querendo saber o que o cara está fazendo, pois é para lutar com mais força e avançar para não ser empurrado para trás. Sendo assim, ele toma coragem e começa a lutar. Seu parceiro elimina um Goblin, e o prota comenta que ele está indo bem, mas pede que ele mantenha a calma e observe ao redor dele. Em seguida, Soshi observa a Cell ajudando o parceiro novato dele, e pensa que adicionou um novo NPC a cada esquadrão e atribuiu o restante à defesa da base, já que sabe que inundar as linhas de frente com membros não confiáveis só acarretaria o risco de um colapso total. Enquanto isso, no centro da base, Leaf está observando os novos moradores dispersos. Até que um cara quer saber o que eles estão fazendo e pede para eles se posicionarem logo. Porém, os novos moradores não dão a mínima e saem andando. Leaf nota isso e não gosta nem um pouco. De volta à batalha, os arqueiros da torre de vigia estão tentando manter os goblins ao redor afastados. O prota pensa que as táticas da última batalha devem funcionar também para aquela noite. Nesse momento, Eulícia voa com os golems e comenta que agora é sua vez, e eles saem fazendo uma bela bagunça no campo de batalha. A loirinha dá risada e diz que os goblins nunca aprendem. O prota, ao ver que a elfa abriu caminho, grita pedindo para todos continuarem avançando. Enquanto os moradores mais antigos derrotam alguns goblins, os moradores novos começam a ter dificuldade em avançar. Mas Eulícia aparece gritando que é hora de abrir caminho novamente. Soshi responde que está tudo bem, já que estão dando conta naquela área. A elfa mais uma vez elimina vários goblins de uma só vez, conseguindo assim abrir outra brecha no front. Ela dá risada e diz que já está pronta para a próxima etapa, e novamente sai abrindo caminho em meio ao campo de batalha. Até que uma luz vermelha aponta no centro da floresta e deixa a loirinha bem assustada. Um goblin aparece do meio da floresta, vindo com tudo para cima dela. Eulícia não consegue desviar e acaba sendo acertada e jogada com tudo no chão. Mais goblins começam a aparecer do meio da floresta. A loirinha pega sua varinha e diz que jamais imaginaria que seria emboscada por um bando de seres inferiores. Soshi fica intrigado com isso e grita dizendo que é uma segunda onda. Wald quer saber o que irão fazer. O prota responde que irá ajudar a elfa, pois ela está em desvantagem numérica e que combate corpo a corpo não é o ponto forte dela. Dito isso, ambos saem correndo para ajudá-la. Porém, vários goblins cercam o caminho, na intenção de impedir que eles passem. Wald, enquanto luta com um goblin, quer saber o que diabos aconteceu, pois até parece que as criaturas repentinamente ganharam mais fôlego. Sushi olha para o lado ao ouvir um grito de um novato sendo acertado. Então pensa que a situação ficou mais difícil, pois a pressão do inimigo está sendo muito difícil para os novos recrutas lidarem. E ao observar Eulícia tendo dificuldade, se questiona do porquê houve uma emboscada, já que sabe que os goblins não deveriam usar táticas assim no dia 12. Nesse momento, o recruta que foi atacado começa a tremer de medo e logo sai correndo, fugindo do campo de batalha e gritando que não quer ser eliminado. Em seguida, mais 2 recrutas saem correndo também, com medo de serem eliminados. Sushi teme que, nesse ritmo, a linha de frente da batalha vá desmoronar e os goblins invadam a base. Do alto da muralha, um dos moradores novos está observando o que está acontecendo ao redor e vê os outros 2 recrutas fugindo desesperados da batalha. Sendo assim, olha para os outros moradores que chegaram junto e faz um gesto com a cabeça, dizendo que a hora chegou. Enquanto isso, Eulícia não desiste de lutar e lança sua habilidade da lâmina do vento, até que se não fosse por um golem a defendê-la, ela seria acertada pelo lado sem nem perceber. Então fica nervosa, já que está sendo sufocada. Leaf corre até seu criador e conta que aconteceu um problemão, já que alguns dos novos NPCs que chegaram fugiram da base. O prota fica nervoso, já que, além de estarem tendo dificuldades na linha de frente, agora surgiu mais esse problema. E, ao observar os demais tendo dificuldade e visivelmente cansados, Soshi pede para Leaf iniciar a troca de IA de combate, o que a deixa bem surpresa e querendo saber se seu criador tem certeza. Ele responde que sabe que é um risco enorme, mas enfatiza que, como as coisas estão ficando complicadas, precisa acabar com isso logo. Sendo assim, o prota grita pedindo para Vald e a Cell reunirem o pessoal ao redor dele. Wald quer saber se realmente é preciso, mas a Cell o chama e diz que precisam fazer isso logo. Sendo assim, após chamarem os demais, vão correndo para se juntarem ao prota. Soshi e seu parceiro estão lutando e, após eliminarem os goblins que estão ali, o prota olha para o lado e conta que no ritmo que as coisas estão, acha que a linha de batalha vai desmoronar. Dito isso, conta que vai fortalecer todos eles com o poder da pedra mágica. Azel fica surpreso e pergunta se o prota consegue realmente fazer isso. E Vald grita que, se ele pudesse fazer isso, já deveria ter feito desde o começo. Sushi conta que há um preço, já que impõe um fardo pesado ao corpo e que por isso não consegue usá-lo por muito tempo, mas que se não mantiverem firmes ali, não terão nenhuma esperança de vencer. Vald deixa claro que, se não ganharem, estarão perdidos de qualquer jeito, então pede ao prota que faça logo. Sendo assim, Soshi pede para eles virarem de costas, e o sistema de seleção de IA de combate pede para o prota selecionar. Ele pensa que, como está logado pelo modo desenvolvedor, pode mudar a IA, que controla os movimentos dos NPCs, para algo mais poderoso. No entanto, tenha em mente que alterar a IA de combate sobrecarrega os personagens e que, no pior cenário, a memória do NPC pode ser corrompida, levando à eliminação do mesmo. Então sabe que isso é uma faca de 2 gumes que não pode usar sempre. E assim que seleciona a opção de exceder, comenta com todos que já está feito. Azel fica impressionado, e Wald comenta que sente um poder imenso correndo dentro de si. O prota deixa claro que isso não vai durar muito, e que precisam se encontrar com Eulícia logo. Enquanto corre, Azel percebe algo, já que está vendo que aparentemente os inimigos parecem estar bem mais lentos. E enquanto lutam para abrir caminho para irem até a elfa, Wald comenta que está muito fácil, e pede para mais goblins aparecerem. Onde Eulícia está, ela está tendo que recuar para lutar contra vários goblins ao mesmo tempo. Porém, se dá conta de que está indo direto para onde há mais goblins, e
e fica preocupada, já que acha que não vai conseguir se mover a tempo. Os goblins gritam e partem para cima dela, mas uma das criaturas é acertada em cheio por uma espadada. A elfa nota que os reforços acabaram de chegar. Sushi grita querendo saber se ela está bem. Wald enfatiza que foram até ali para salvar a pele dela. Eulícia cruza os braços e diz que não precisava de ajuda, pois já iria lidar sozinha com a situação. Até que, do nada, um cara cai de joelhos no chão, e Wald na mesma hora se vira querendo saber o que está acontecendo. O cara começa a tossir um pouco de sangue, e Azel também fica preocupado, perguntando se ele está bem. Sushi conta que é o preço da magia fortalecedora e que eles também não vão durar muito. Então deixa claro que, como não tem tempo, precisam derrotar o líder Goblin o mais rápido possível. Dito isso, o Prota pede para a elfa deixar os golems na defesa e os demais se prepararem para o ataque. Eulícia ativa sua magia da Dança do Vento e, enquanto abre caminho, os outros seguem atrás, avançando. O ataque da elfa acerta vários goblins de uma só vez, e a tropa terrestre avança nos goblins que estão desgarrados. Sushi corre para onde há alguns goblins juntos, e logo pensa em algo, e ao lançar a espada, pede para Acel usá-la como um degrau e saltar. O garoto não perde tempo, pula em cima do Prota, e enquanto um dos goblins é acertado no pé pela espada do Prota, Acel avança com impulso e elimina o Goblin líder. Após conseguirem sobreviver à segunda horda de goblins, o pessoal está sendo tratado no centro da base. Uma das pessoas está clamando que seu corpo está doendo muito e que nunca mais vai fazer isso. Sushi aparece dizendo que Azel se saiu muito bem, mas quer saber se o corpo dele está bem. O garoto agradece, mas comenta que está com um pouco de dor, até que Leaf aparece pedindo desculpas para seu criador por não ter conseguido impedir os desertores. Ele comenta que não há o que fazer, mas que, de qualquer forma, quer saber se ela sabe para onde eles foram. A fadinha conta que, pelo visto, parece que eles estão tentando sair da floresta. Sushi respira fundo e comenta que os monstros os bloquearão e eles voltarão em breve. Em seguida, olha para o pessoal sendo tratado e comenta que faltam 2 dias para a próxima debandada e que precisam construir um sistema de defesa mais forte. Enquanto isso, no meio da floresta onde os desertores estão, o responsável pela rebelião comenta que a comida foi garantida e que acha que deve durar até saírem da floresta. E enquanto seguem caminhando floresta adentro, uma criatura fica observando eles do alto de uma árvore. Fala galera, hoje o vídeo é sobre esse manhwa que está dando o que falar. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo novo. E claro, quero saber de vocês. O que estão achando dessa obra? Deixa sua opinião nos comentários e bora pro vídeo.